Sejam bem-vindos a mais um IELCast do Piauí! Para o mundo! E aí, Kilson Jones? Tudo bem, segunda temporada, graças a Deus, hein? Tudo tranquilo, meu irmão? Amém, graças a Deus. Graças a Deus. Já convidar a turma que tá com a gente aqui para se inscrever no nosso canal, no IELCast, no YouTube. Ativa o sininho, que é muito importante. Compartilha lá com os melhores amigos. E também com os melhores inimigos, né? É, né, cara? É um negócio sério. Sempre vão lá. Os haters, né? Lá. Lembrando que nós estamos em todas as plataformas de vídeo. Buia, Twitch, Rumble, TikTok. TikTok também estamos lá, né? TikTok, né? TikTok, o maior podcast no TikTok de views do Brasil já. Graças ao nosso bom Deus. Quase 40 milhões de views, então... Sensacional, hein? Estamos crescendo, Kilson Jones, estamos crescendo cada vez Sem mais, dúvida um nenhuma. passo de cada vez. Bom, agradecer aos nossos patrocinadores, lembrando que você está com a camisa muito elegante. Heron veste o homem atual, né? Veste mesmo? Sim, com certeza. E você encontra nas lojas Noroeste e também nas lojas... E você é um cara atual. Heron, ó... Teresina Shopping. Moderníssimo. Tem tudo, né? Agradecer aos nossos patrocinadores, o que é muito importante, a Faculdade Santo Agostinho, UniFSA, tá bom? Vai estar aparecendo o QR Code aí, você vai estar podendo acessar e conseguir todas as informações. Agradecer a Jupi Alimentos, a loja Diel da Jupi. Alô, Jade! Vai estar aqui embaixo. Homem que roda, viu? Eita, rapaz, e agora vem um café aí, hein? Tá danado. Ao Empório do Zeca, sensacional com a gente, sempre aqui com a gente. Obrigado ao Empório do Zeca. A Medifarma, alô, seu Luiz, aquele abraço. Seu Luiz é sensacional, né, cara? Sempre com um teste naquele preço, né? Máscaras, então, que eu diga, né? Olha, fala da Imunizar, que é a nossa patrocinadora, época de dengue, de chikungunya. Meu amigo, Nossa. você sabe que o Fumacê voltou, né? E você sabe que a Imunizar é a única empresa em Teresina hoje que tem já carro da empresa, é mais portátil, mas tem todo aquele aparato de fumacê. Especializado Total, já, né? total. Então você que é gestor público ou você que é dono de empresa, pô, contrata a Imunizar, ela deixa a sua empresa, ó, flat, tranquilo para todo mundo trabalhar. A sua cidade também, né? Se você tem condomínio fechado, contrata a Imunizar. Ele vai lá, entra, faz o fumacê completinho, não tem problema. Hoje a gente tem Alô, meus amigos síndicos. a gente tem muitos condomínios hoje em Teresina, então o Tiagão pode dar essa moral aí, mandar a Imunizar. E claro, o grupo Texas Texano com a gente. Alô, Juninho Mineiro! Grande Juninho Mineiro, hein? Rico bem novinho, cara. Pô, tá rico, hein, velho? Pô, Graças a Deus, muito né? trabalho. Também com aquelas iguarias, né? É maravilhosa. Cadeira, hein? Texas Texano, Coyote. Vai lá, tem o Viola. Viola também, Tem né? o Viola. Que mais? Lá o Coyote é sensacional. Sensacional. Né? Criançada, né? E é claro, a Formato, se você quer ter sucesso, que é, Alisson, que tu quer, cara. Se você quer ter... Fazendo um bolão aí. Se você quer ter sucesso. E a partir de hoje, patrocinador novo. Patrocinador novo, hein? Patrocinador novo hoje aqui. Hoje, a partir de hoje, bolandasorte.com vai estar com a gente. Já vou fazer a minha fezinha. Já, eu mandei pro John, não sei se ele vai conseguir colocar. Cadê o boné? Me arruma um boné aí, me arruma um boné do Bolão da Sorte aí. Arruma dois. Me arruma um boné. Vai te lascar, Dentes, perguntando se cabe na minha cabeça. Ó, olha lá. Pô, ficou bom, hein? Ó, Bolão da Sorte. Tem que baixar um pouquinho aqui, ó. Aí, ó. Bolão da Sorte a partir de hoje tá com a gente aqui no IELCast. Você faz sua fezinha. Seja bem-vindo e a gente tem até pra quem é da primeira vez R$500 em bônus. Dobra. Apostou 100, ganha 200 e assim sucessivamente, né? Tem o jogo da semana aí, não? Tem o jogo da semana, essa semana importantíssimo. Vai para os nossos cortes, coloca aí, vai lá. Opa. Vai para os nosso convidado hoje adorava uma bola, viu? Ave Maria. Demais, hein? Jogava uma bola que era uma beleza. Mas porque ele era o dono da bola? Também. Também, né? Também. Dono dos protestos de ônibus no passado. Tá aqui, ó. Essa semana a gente vai estar com esse jogão de... É o segundo vídeo que eu te mandei. Manchester City Real Madrid. Bolão da Sorte. Hein? Jogão, putz, que jogaço, né? Pagando 1,45 e 6,50 ali do outro. Então já aproveita e já vai lá, corre, dá um abraço e ganha dinheiro, tá bom? Bom, hoje, Kilson Jones, nós temos o prazer de receber um convidado que conheci há muito tempo. É um dos deputados mais atuantes do estado do Piauí, líder estudantil nato, né? Foi um cara que brigou muito por Nasceu nos movimentos? Nasceu nos movimentos. Ninguém apostava uma cibalena nele na primeira eleição. Ninguém, né? Ninguém, isso era ele mesmo. E o grupo dele até hoje, tanto é que é um dos grupos mais fortes hoje de política
aqui do nosso estado. Ele é filho da dona Maria de Lourdes e Antônio Gomes, nasceu em Teresina no dia 3 de dezembro de 1971. Olha aí. É, velho. Faz tempo. Tem né? história, né? Tem história, tem bagagem para contar. Ele é parlamentar, é graduado em pedagogia pela Universidade Federal do Piauí e possui pós-graduação em gestão estratégica de pessoas pela Faculdade Piauiense, a FAP. Estamos recebendo com muito carinho ele, o deputado Evaldo Gomes. Evaldo Gomes! Salve de palmas. Seja bem-vindo, deputado. Tudo bom, Evaldo? Pra mim é uma alegria. Imaginar que nem ia ser convidado. Ah, vá pra lá, rapaz. É lógico que você via. Aqui vem quem tem história pra contar. Aí tem um pouquinho de história pra contar. Você tem uma história bacana pra contar. E olha que é tanta história. Mas falaram que você nasceu em berço de ouro. Brincadeirinha, nós vamos falar disso aqui. Evaldo, você é filho de Teresina. Sou filho de Teresina. Nasci em 1971, já tenho 50 anos de idade, apesar das pessoas me darem 40, 42. Vá. Sério. Não, mas você tá com a genética boa. Quando eu chego nos municípios, e lhe digo isso com a pura verdade, meu amigo Kilson. A memória já não tá tão boa, Quando eu apresento a Fernanda como minha filha, as pessoas se admiram e acham que ela é minha namorada. Ou irmã. Não, namorada ou irmã, mas nunca acredita que é filho. E qual é o segredo dessa beleza, deputado? Essa genética. Genética, melhor genética. Na realidade mesmo, eu sou um atleta da adolescência. Eu realmente joguei muito futebol. Eu era dono de um time que jogou muito no Bairro Vermelho, onde eu nasci. E também joguei no Lindolfo Monteiro. Então é memória muscular. E eu também pratico academia desde os 20 anos de idade. Todo dia? Todos os dias. Mas você vai contar essa história já. Vocês são quantos irmãos? Você é filho de quem? Nasceu aonde? São 13 irmãos, morreram 2, ficaram 11. 13? 13 irmãos. Você é o mais velho? Não, eu sou um dos mais novos. Sério? Seu pai fazia o quê? Meu pai era vigia, né? Meu pai era analfabeto. Sério, Meu pai era analfabeto, vigia, ele... Com salário de vigia, ele teve que sustentar 13 filhos. Sua mãe era dona de casa? Minha mãe, dona de casa, semi-analfabeta. E minha mãe, eu tive um irmão que morreu ainda muito cedo, ainda criança, bebê. Morreu desnutrido porque não tinha comida suficiente. Caralho. Primeiro irmão meu que eu tive, né? Que seria, se tivesse vivo, seria o filho mais velho. Meu irmão mais velho. Então ele morreu justamente na pior fase da vida dos seus pais? Na pior fase da minha vida dos meus pais. Meus pais vieram de Valença, né? Valença, que antigamente era Pimenteira, mas era Valença, do interior, e vieram a Teresina. E a partir de então ele conseguiu um emprego de vigia, se aposentou aos 55 anos. Vigia onde, Evaldo? Ele era vigia do Clube da Cepisa. Caramba. Do Clube da Cepisa. Era o vigia de lá e teve a oportunidade de ganhar esse emprego, porque analfabeto, não sabia nem escrever e nem ler. Muito bruto, por sinal, achava que educava os filhos, era batendo muito. Mas que, de certa forma, naquele primeiro momento, a gente até achava que era algo... Normal? Não, nós achávamos que era algo anormal, porque naquele tempo bater daquele jeito que ele batia... Como é que ele batia, Evaldo? Batia com muita força, né? Batia que deixava marcas. Tipo, não era aquela palmadinha. Não era, mas ele, daquele tempo, ele queria educar, só que ele não sabia a diferença. Como, né? De dialogar, ensinar e bater. Bater, ele achava que era educar. Então, naquele primeiro momento, a gente fica triste, revoltado, mas depois a gente vai entender. Porque de 13 filhos, pobres, tá certo? A gente tinha a oportunidade, muitas vezes, de comer. Raramente a gente comia 3 vezes por dia, na semana. Aí comia 2, comia 1, a comida tinha proteínas, talvez só era o arroz e o feijão. Aí quando tinha um ovo, uma sardinha, era uma alegria pra gente. Então ele, por não ter conhecimento, ele achava que bater era uma forma de educar. Mas eu acho que valeu. Eu perdoei já ele porque ele não entendia, né? Naquela época te revoltou muito? Naquele tempo sim, porque da forma que ele batia, né, a gente achava que... Se você falou... Você é o filho 4º, 5º? Eu sou o 10º... Não, eu acho que
Eu sou mais novo do que os três últimos mais novos, né? Vamos dizer que eu seja então, Porque assim, nessa escala, geralmente, quando o nono, uma família décimo. com muitos filhos, o pai começa batendo muito, porque não tem essa informação, mas ele vai parando. Ou ele não? Não, ele foi parando. A gente começou a entender e começar a dialogar com ele, né? Dialogar com ele. Mas é o que eu disse, o que eu quero te dizer, eu disse que meu pai faleceu em 98. Minha mãe faleceu esse ano. Né? Mas meu pai, eu tinha um amor por ele, um amor assim que é eterno. Eu já perdoei ele porque ele de fato ele não sabia, não compreendia a forma de educar o filho. Ele achava que bater era a forma de educar. Era o que ele recebeu, né? O que ele recebeu. Meu pai, a família toda dele, a família do meu pai, todas, sem exceção, eram analfabetos também. Todos moravam no interior. Você vê como a educação é importante, né? Então, mas aí o que foi que a gente tirou como lição da forma como ele educava, como eu bem disse? Foi que nenhum se envolveu com drogas, nenhum é marginal, todos são trabalhadores, todos são pais de famílias. Então valeu. Aprenderam a ter responsabilidade. Eu acho que sim, passou a ter responsabilidade. Eu acho que eu talvez não seja o único cidadão na Terra que foi educado dessa forma. Você bateu nos seus filhos? Nunca. Na realidade, eu só tenho uma filha, né? Pretendo ter mais um, né? Mas na Fernanda você nunca nunca relou a mão? Nunca. Até mesmo porque eu fiquei com um pouco de trauma. Lógico. Da infância. E, naturalmente, que eu procurei educar a Fernanda com muito diálogo. Ainda hoje nós conversamos. Dá umas raivas de vez em quando. Não, mas a Fernanda é um amor de filha. Né? Eu te confesso uma coisa. Pra mim é o meu maior orgulho da minha vida. Ela. É meu maior orgulho. Pra mim eu não me apego a bens materiais. Eu trabalhei já muito, eu já ralei muito. Eu comecei a trabalhar com 15 anos de idade. Eu trabalhava de ajudante de pedreiro, vendia laranja. Trabalhava para ajudar a minha família. Ajudar meu pai e minha mãe a sustentar. Você tá em casa. Isso. Então vamos voltar para essa área, né? Como é que foi a tua infância ali? Ela foi muito dura. Eu nasci no bairro Vermelha. Na época eu tive que ralar muito, né? Porque não é fácil. Eu morei numa casa de palha, de taipa. Durante muito tempo, quando chove, só tinha na minha casa 3 cômodos, uma sala, um quarto e uma cozinha, 3 cômodos. Era um quarto. Um quarto só. E aí os filhos, todo mundo dormiu em cima do outro ali, numa sala, na cozinha. Era mesmo. Várias redes montadas ali. E aí a gente... Ar-condicionado que nada. Acho que nem ventilador. Mas assim, não tinha ventilador. Então nós moramos, quando chovia era um desespero. Mas aí meu pai foi lutando, foi trabalhando, a gente foi ajudando em casa, e aí conseguiu botar uma telha no lugar da palha, né? E aí com o tempo, quando ele se aposentou, ele conseguiu comprar uma casinha melhor ali no bairro Vermelha também, próximo do Mercado da Vermelha. E meus irmãos já estavam trabalhando, eu já trabalhava, e aí foi melhorando a... Evaldo, e quando é que você se viu numa situação de dizer assim, ou eu trabalho, ou vai dar merda aqui? Eu estudei sempre em escola pública, durante toda a minha vida. Poucas pessoas sabem, mas eu estou te dando aqui em exclusividade. Eu aprendi a ler com 15 anos de idade. Até 15 anos você não sabia ler? Não sabia ler. Porque eu estudava só em escola pública e muitas vezes eu recebi bullying na escola. Naquela época eu não sabia que era bullying. Mas, por exemplo, eu só tinha uma camisa. Uma camisa branca, aquela daquela de farda. E uma camisa só, ou uma outra camisa. Quer dizer, ou eu ia com a camisa branca, ou ia com a outra camisa. Aí meus colegas criavam bullying, né? Por conta da camisa. Da camisa. De repente, um dia, o colega meu me encontrou numa festa. Foi no Colégio Popular, não? Não, o Colégio Popular ainda pagava mensalidade. Eu estudei no Paulo Ferraz, no Gabriel Ferreira, no Anísio Teixeira. Concluí meu ensino médio no Liceu Piauiense e me formei na Universidade de Você disse que teve um amigo seu que fez o quê? Colega meu, eu cheguei com a mesma camisa que eu ia pra escola, eu cheguei numa festinha. Aquele tempo tinha uma festinha, não era? Tertúlia. Era, aí eu cheguei lá com a camisa e aí ele começou a curtir, juntou os amigos. Só anda com essa camisa, só tem ela. E eu enchi os olhos d'água. Te deu muito? Doeu, porque eu fiquei assim, eu digo, poxa, aí todo mundo começou a sorrir e tal, quer dizer... Aí, de repente, um outro colega disse, o que é isso, rapaz? Ele só tem essa camisa porque ele é pobre, por isso. E você? E aí? Qual o problema? Se junte aqui com a gente. O que passou na tua cabeça naquele dia? Que deve ter te marcado muito isso. Marcou, porque eu nunca esqueci, né? Lógico. Marcou, porque eu nunca esqueci esse acontecimento, né? Então, pra mim, foi
tristeza. Tu lembra do cara? Eu lembro dele, por incrível que pareça. Como é que ele tá hoje? Eu não sei, eu perdi o contato, né? Eu perdi o contato, não tive mais. Foi um gatilho de virada pra tu falar, eu não quero isso aqui pra minha vida. E aí, eu tive, por exemplo, a gente conta uma história como essa, Yeltsin e Kilson. As pessoas acham que a gente tá fazendo marketing. Se vitimizando, não é. Pra ganhar a eleição. Não, esquece isso aí. Veja só. O que me marcou a fala desse colega, acho que ele falou sem maldade, também era adolescente, era eu para mim acordar e entender que eu tinha que lutar. Só teria condição de ter uma vida boa, melhor, se eu realmente fosse lutar mesmo. E eu cheguei em casa, no outro dia, falei para minha mãe também chorou, e eu disse, mamãe, eu quero lhe ajudar na casa aqui também, eu quero trabalhar, eu quero vender laranja, eu quero fazer isso. Porque eu quero comprar uma outra camisa, umas 2 camisas para mim. Então, eu comecei a... Como é que era esse processo? E ela aceitou, de repente fui vender laranja lá no tempo da prainha, você lembra a prainha, né? Lembro da prainha. Aí como é que era? Tu comprava laranja aonde? Minha mãe comprava laranja, me dava e eu ia vender. Vendendo na rodoviária, porque eu morava próximo da rodoviária. Como é que era vender laranja? Chegava lá e oferecia e tudo. Olha a laranja, 6 por tanto. Aí de repente o cara chegava um dia, teve um certo dia que eu fui a pé. Eu morava ali próximo da rodoviária, primeira rodoviária, Teresina. Primeira rodoviária não foi na BR, não. Ela foi lá no bairro Vermelho Esporão ali chamado. Antigamente chamava. Era pra lá, né? Era. Então eu morava lá próximo. Então eu vendia lá, mas um certo dia eu fui vender na prainha. Aí no caminho teve uma turma que tomou minhas laranjas, rapaz. Rapaz. Aí eu comecei a chorar, desesperado. Tinha quantos anos aí? Acho que eu tinha 16. Pô, os caras tomaram a laranja. Tomaram. Mas aí teve uma pessoa que passou de moto, correu atrás dele, tomou minha laranja e devolveu. Tem sempre um anjo, né? Entendeu? Aí eu fui perceber, porque eu não sou católico, eu não sou evangélico, mas aí eu fui perceber durante toda a minha vida, a partir daí, de outras histórias que a gente pode contar aqui, que Deus sempre me ajudou, me protegeu. Porque se eu chego em casa sem as laranjas, sem o dinheiro, eu não saberia como é que meu pai ia me receber. Conhece esse lugar aí, ó? Pode olhar pra cá se quiser também, ó. É a antiga prainha. Pronto, depois aí na prainha eu andei muito. Vendeu muita laranja. Vendi muita laranja aí, entendeu? Ficava ouvindo a banda ali, né? Tocava, antiga prainha. Prainha, pra quem não sabe, né, que explica aí. Sim, é a coroa do Rio Parnaíba, né? Mas era do lado de cá, do lado de cá, já perto na Maranhão. do centro administrativo. Eram os bares que faziam muito sucesso na época. Exatamente. Isso, e eu vendia laranja lá. Ia lá vender laranja. E aí foi nessa batalha. Foi nessa batalha. Muito Fusca, né? E aí, por que eu não aprendi a ler com... Por que eu fui aprender a ler só com 15 anos de idade? Além dos bullies, eu não tinha uma alimentação adequada. E meu pai não tinha aquele costume, né? Porque quando você tem um filho, você coloca um filho lá pra ter um reforço escolar. Sim. Meu pai é analfabeto. Meu pai é analfabeto, minha mãe é analfabeta. Eu sofri no bullying na escola. Então eu aprendi com muita dificuldade. Eu aprendi a ler com 15 anos. Eu acho que eu aprendi a ler na 4ª série do ensino fundamental. Pô, e aí você cria uma... Como é que você passa? Primeiro que você cria uma série de vícios. Eu me lembro que quando o Evaldo foi eleito pela primeira vez para vereador, era meio que um bullying, que você não conseguia falar com certas concordâncias. Você não tinha uma fluidez no diálogo. E muita gente criticava isso. Acredito eu que te doía muito também isso. Não, acho que nem tanto. Agora, por que isso? Que aí eu vou lhe dizer que depois que eu comecei a trabalhar e tudo, comecei a ganhar um dinheirinho, e aí eu fui num médico, num médico especialista, né? Por que eu tinha essa dificuldade? E ele disse que eu não tinha aquele problema... Um problemazinho que é um nomezinho que você troca a letra. Tu acabou de falar problema, não falou problema. Pronto, você viu? Então eu trocava as letras. Então a dificuldade que eu tive, e aí... Mas tudo isso dos traumas do passado... Sim. Aí o que o especialista diz? Você vai passar a ler mais. Você precisa ler mais, escrever mais. E eu comecei a ler, eu leio muito mesmo. Hoje eu posso Desvalia isso, Denis? Dislexia.
Era uma dislexia? Dislexia. Eu tive uma dislexia. Eu não aprendi a ler, trocava as letras, tinha dificuldade de falar. E muita fome. E acho que porque era falta de alimentação adequada. Mas aí eu comecei a ler muito. Você veja que hoje eu faço uma entrevista com mais desenvoltura. Total, melhorou, evoluiu muito. Porque eu fui lendo muito mesmo. Eu leio muito. E foi no passado, quando ele chegou na Assembleia, já estava melhor. Quando vereador ainda estava... É porque para mim foi uma grande surpresa, né? Chegar na... Não, vamos chegar já, pra gente não quebrar essa linha do tempo aí. Aí você começou, quando é que você começa a se envolver com movimentos estudantis? Nessa faixa etária de 15, 16, quando eu aprendi a ler, 16, 15 anos, aí comecei com 16, 17. Aí eu cheguei no Liceu Piauiense com 17 anos, eu cheguei há pouco tarde. O ensino médio eu fui fazer com 18 anos, né? Putz. Porque não sabia ler, ficava reprovado. Né? Mas aí depois que eu aprendi a ler, eu, vamos dizer assim, engatei, né? E aí eu concluí o ensino médio no Liceu Piauiense. Lá no Liceu Piauiense eu comecei a fazer o movimento estudantil, isso em 89. Já tinha mais ou menos 18 anos, 17, 18 anos. E aí, desde o meu de 89, do Liceu Piauiense, nunca mais eu parei de fazer política. Mas como é que você se apaixonou pela política? Porque você não tem ninguém envolvido na família. Não tenho, nunca tive. Minha família é uma família simples, né? Não é só a minha família, meu pai, minha mãe e meus irmãos, mas meus tios, meus familiares são pessoas simples, são trabalhadores. Não tem padrinhos políticos? Não tenho. Mas aí, uma curiosidade é que em 85, na campanha pela Direta Já, eu saí escondido do meu pai e da minha mãe para ir assistir os comícios. Sim. Não entendia por que aquela vontade de assistir os comícios, mas quando chegava apanhava também. Apanhava. Cinturão? Cinturão não, chicote de dar empurro. Putz. Então assim, você voltava do evento, dos comícios que tinha nas praças, mas apanhava. Mas aquilo ali, eu ficava satisfeito, porque parece que aquilo tava algo que me chamava a atenção. Combustível. Quer dizer, quando muita gente quer jogar bola, quer ir pra uma boate... Fazer o que não presta também. Aí eu ia assistir os comícios. Aí tu ficava de bracinho cruzado olhando os caras. Olhando, o cara discursava. Qual era o teu ídolo naquela época? Por incrível que pareça, o professor Ual Ferraz. Era? O professor Ual Ferraz era aquele que me inspirava. Era aquele homem, entendeu? Bruto, mas que tinha um carinho especial pelos mais pobres. Chegou lá no meu bairro, junto com o Alberto Silva. Aí, você trabalha onde, senhor? Aí meu pai, eu só vigio ali da Cepisa. Aí vou lhe dar uma televisão. Aí o Alberto Silva deu uma TV pro meu pai. A primeira TV que eu tive a oportunidade de estar, preta e branca. TV preta e branca, eu fui lá assistir. Uma alegria imensa. Porque no momento dos intervalos, tinha um programa do Didi, né? Era? Os Trapalhões. Os Trapalhões, aí tinha o Pica-Pau, aí eu ia lá pra janela das casas dos vizinhos, né? Ficava assistindo na casa do outro. Aí o cara batia a porta na minha cara, batia a janela. Putz. Aí, o que você gostaria de ganhar no Natal? Perguntou pro meu pai, uma TV pros meus filhos assistir. E aí o Alberto Silva deu uma TV preta e branca pra ele. Naquela época era assistencialismo ou era oportunizar conhecimento? Uma televisão? Era um assistencialismo. Era, né? Era um assistencialismo. Ele não tinha, aquele tempo não existia ainda aquela prática do conhecimento, de fortalecer o conhecimento. Era uma troca. Uma troca, eu vou dar sua televisão. Olha aqui, aí, preta e branca. E aí eu marcou aquilo. Eu comecei a admirar. Esse episódio em especial te marcou? Marcou. Eu comecei a gostar do Ual Ferraz e do Alberto Silva. De repente o Alberto Silva rompeu com o Ual Ferraz e eu fiquei com o Ual Ferraz. E passei a não gostar mais do Alberto Silva. Talvez a primeira inspiração política foi ele. Foi o Ual Ferraz. Depois eu comecei a estudar, militar no movimento estudantil. Como é que você entrou aí? Eu entrei no Liceu Piauiense em 89. E aí eu conheci pessoas como o Messias Júnior, os meus assessores Emílio Júnior, que ainda hoje é meu assessor, se conhece há mais de 30, 40 anos. Mais de 30 anos. Né? E eu comecei, ele queria montar uma chapa para disputar o Liceu Piauiense, eu me propus a entrar na chapa. Então eu entrei na chapa do Liceu Piauiense, o Messias Júnior era o candidato a presidente, o Emílio Júnior era o candidato a secretário-geral e eu fui diretor de esporte, que gostava de esporte, futebol. E aí o que acontece? Eu passei a gostar mais ainda da política, porque comecei a militar no movimento estudantil. E virou uma grande paixão. Aí depois virou uma paixão. Depois eu entrei na UMES, na União Municipal dos Estudantes Secundaristas, Centro Colegial dos Estudantes Piauiense.
Fiz muitas manifestações na defesa da escola pública. E você já começou a ficar conhecido. Comecei a ficar conhecido. Mas tem uma lenda aí. Qual é a lenda, Kilson? A lenda dos ônibus incendiados. Não, ali não. Era aquele movimento todinho que se espalhava na cidade. A gente, de repente, chegava alguém lá que fazia isso e depois todo mundo era... Porque tu tava pagava na o preço. Que se filtravam, né? Pagava o preço, né? Mas assim, nós enfrentamos muito a prefeitura na época, principalmente quando o Heráclito Forte foi prefeito, né? Porque foi ele que botou o Vale Estudantil obrigatório, nós na época era contra. Ele, quando aumentava o preço da passagem, nós ia para cima. E aí também a gente começou a exigir qualidade no ensino público, contra o aumento de passagem. Enfim, a gente começou a surgir. Como é que eram esses movimentos? Vocês sabiam que horas, assim? Olha, nós fazíamos um panfletinho e saía na porta das escolas, entregando. Não tinha rede social. Não tinha WhatsApp. Aí você ia pra porta das escolas. Do corpo a corpo, né? Corpo a corpo, e nos intervalos, muitas vezes conseguia um carro de som, ficava falando ali na porta da escola. No dia da manifestação, a gente ia fazendo um arrastão. Aí conseguia fazer bons movimentos. Ao ponto de, por exemplo, a gente ocupar a prefeitura em alguns momentos, né? Mas a sociedade, naquela época, falava assim, delinquentes, marginais. Mas imagina se a gente não tivesse brigando naquela época, lutando. Como é que ia estar hoje, né? Como é que tá hoje? Você não ia ter, né? Quer dizer, não sei se vocês sabem, mas o Vale Estudantil são 120 passes. Naquela época ele reduzir pela metade, formando uma luta nossa que impediu que os empresários reduzissem. Para 60. Para 60. O Vai preço ser um da passagem. do caralho, viu, o preço da passagem talvez não seja um preço tão alto, porque foi consequência da nossa luta. Tinha aquela história da passagem no domingo, né? Não, eles também queriam acabar com a meia no sábado e no domingo. Foi uma luta nossa que continuou, ainda hoje tem. Hoje continua, né? Continua. Foi nessa época essa? Foi. Nós colocávamos que o estudante não só era de segunda a sexta, mas também pro final de semana para ir à biblioteca. Para na casa do amigo. Cinema, né? Enfim, então assim, a nossa luta, ela se fortaleceu mais ainda quando eu cheguei na universidade. Porque eu dei continuidade. Cheguei na Universidade Federal do Piauí, no curso de pedagogia. E você sabe por que foi que eu passei em pedagogia? Me fala, porque um ex-analfabeto que se alfabetizou aos 15 anos, como é que passou na universidade? Eu tinha colocado na mente que eu tinha que passar para continuar o movimento estudantil. Porque o movimento secundário já tinha acabado para mim, pela idade. Então eu tinha que passar. Aí passei em pedagogia. Eu via que o curso menos concorrido era pedagogia. Mas não que pedagogia não tem o seu valor. Era 80 vagas. 80 vagas. E eu passei no segundo semestre e fiquei lá entre o 23º lá do segundo... Porque tinha duas chamadas. Passou em que vaga? Segunda chamada. Segunda chamada. Todo mundo foi... Passou 40 primeiro e os outros 40 era o segundo semestre. Como é que foi essa reação na tua família? Eu não avisei nem meu pai, nem minha mãe, nem meu irmão que ia fazer, porque eu tinha medo de não passar. Vou passar vergonha aqui, né? Passar vergonha. Aí quando eu tava lá, eu liguei o rádio, todo mundo ficava alto. Mano, abaixa esse rádio, tu nem estudou. Aí quando lá surgiu o meu nome. Como é que foi o anúncio? 23º, Evaldo Gomes da Silva. Aí eu pulei, gritei, meu pai não se entenderia, minha mãe não tá entendendo nada. Eu comecei a abraçar ele, chorar. Aí começou, eu tinha passado. Raspou a cabeça? Raspei a cabeça. Alô, papai. Alô, mamãe. Bota a vitrola pra tocar. Mas, Yeltsin, foi uma emoção muito grande. Talvez essa emoção ela só veio retornar a ter quando eu ganhei a minha eleição de deputado estadual. Então até ali aquela era a maior emoção. Minha maior conquista, meu maior sonho era passar na Universidade Federal do Piauí. Mesmo sendo um curso de pedagogia que tem seu valor, sua importância. O que eu tô querendo dizer é que um analfabeto, pobre, não tinha condição de passar no curso de Direito, de Medicina, de Odontologia, né? E aí eu passei para pedagogia porque via a possibilidade de mais vagas. Como é que você enxerga os caras que falavam na época, não, ele era do movimento estudantil, alguém colocou ele lá dentro? Não chegaram a dizer isso, não. Acho que... Mas que, de certa forma, eu era muito discriminada também pelos meus discursos. Porque eu errava muito português, né? Pedagogia, chegar na universidade, ia começar a discursar, e depois que eu ia explicar para alguns, não, pô, eu tinha que... tá certo. Mas o que você tá fazendo? Lendo muito. Lendo mesmo, porque pedagogia é um curso difícil. Você tem que ler livros, Paulo Freire, tem que ler um conjunto de livros, Piaget, enfim, você tem que ler um conjunto de livros
que é tanto na área educacional como na área da filosofia, porque você estuda filosofia, estuda sociologia na pedagogia. Isso te ajudou muito? Né? Muito, eu li muito. Então a leitura que eu fazia na pedagogia me motivava a continuar na vida pública. E aí eu fui disputar o Centro Acadêmico de Pedagogia, depois de ter passado pela OMS e o CECEP, o Grêmio do Liceu, no secundarista. E passei no curso de pedagogia, ganhei o Grêmio, o Centro Acadêmico de Pedagogia. Fiquei lá um tempão, quase 3 anos, 4 anos. Naquela época, a galera que tinha mais experiência em política já falava assim: esse moleque aí é um menino diferenciado. Pronto, aí essa é a grande diferença. Porque mesmo eu não tendo bom discurso, tinha um bom discurso, mas não tinha oratória. Porque complica, né? Aí é no corpo a corpo que você consegue. Eu tinha um discurso, mas errava muitas palavras. Então o que acontece? Mas aí alguém dizia isso, tem futuro. Eu tinha capacidade de articular, de conversar, de dialogar, de mobilizar. Então alguém já podia perceber e disputei o DCE. Eu disputei o Centro Acadêmico de Pedagogia, ganhei, e depois disputei o Centro Colegial do Estudante Piauiense, que na época perdi a eleição, mas depois ganhei com um outro colega no ano seguinte, que era um ano de mandato, mas eu ganhei, conquistei o DCE, mas não eu como presidente. Eu não disputei na outra, porque eu disse assim, agora eu só disputo agora para vereador. Tu já não queria mais, não, mas colocou o teu pessoal. Coloquei meu pessoal, nós comandamos o DCE e eu fiquei ajudando. Almoçou muito no restaurante lá? Muito. Quando o preço do bandejão foi para R$1, que era 50 centavos, nós fechamos o RU. Nós ocupamos a reitoria. Nós fizemos um movimento muito forte dentro da universidade, ao ponto da Polícia Federal ir lá. Putz. Sim. Mas o alimento era bom, hein? Mas era bom, mas o preço da bandejão não dá pra gente manter. Chegou a ser preso? Fui detido. Na sala, preso, ficou na sala. Ah, pegou algema? Sim, mas porque tava protestando pra não aceitar o bandejão R$1. Isso foi nesse dia? Na universidade. Como é que tu lembra bem desse dia? Lembro, eu e mais outros colegas, nós fechamos o RU. Não deixava nenhum estudante... Explica o que é pra... Tinha alguém alcoolizado? Peraí, Kilson. Fala de álcool. Eu tô perguntando assim, mas como era... Como é que o cara chegou lá? Como é que foi a abordagem? Não, primeiro assim, que eles fizeram, não existia, né? Essa questão de álcool. Não existe. Existia essa questão do álcool. Era uma certa discriminação que a galera do conservadora tentava emplacar na gente. Nem maconha? Nem maconha. Então o que é que nós fazíamos? Nós cercamos o RU, porque não tinha condição de pagar R$1 de bandejão. Como é que eu ia me alimentar? Me alimentar na universidade, porque eu não tinha dinheiro, eu tinha que estudar de manhã, de tarde e de noite. Porque lá as disciplinas é paga nos 3 turnos. Então eu tinha que almoçar, eu tinha que jantar, eu não tinha. Não tinha dinheiro nem para pagar a passagem de ônibus. Então nós ocupamos o RU, não entramos, nem deixaram entrar nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira. Na quarta vez, eles montaram uma estratégia e os alunos entraram, mas aí nós subimos em cima das mesas. Tocaram fogo nas bandejas. Não deixamos ninguém servir comida. Aí a Polícia Federal veio, né? É porque é a instituição federal, Federal, né? E aí saiu aí 10 grampeados. Eu e mais 9. Mas como foi a voz de prisão? Você tá preso? Não, chegamos lá botando a algema já, não tem conversa, tá entendendo? Mas aí não chegou a levar pra Central, né? Exclusivo que eu sou, Jorge. Porque a gente ficou... Exclusivo, deputado Mas Evaldo. É porque a gente ficou preso. dentro da sala. Já foi preso pela PF. Mas nós ficamos dentro da sala, tá entendendo? Interditado durante pelo menos 4 horas, 5 Sala horas. especial, né? Todo mundo acadêmico, né? Dentro da universidade mesmo. E o que passava ali? Tu achava era mais... Não, tem hora que a gente fica com medo, né? É, porque... Ele vai receber um processo, deita... Pô, meu pai vai me dar uma pizza que chegar em casa. Liso, não tenho dinheiro, e aí tal. Mas eu vou te contar uma história que mais marcou. E poucas pessoas também sabem. Você sabia que na CEMEI... Eu fui presidente, você sabe, né? Uhum. Mas você sabia que na CEMEI eu entrei como office boy e cheguei à presidência? Foi mesmo? Foi. Eu cheguei com 18 anos, sendo office boy, na CEMEI. Aí depois de office boy, durante 2 anos como office boy, eu passei a ser auxiliar administrativo. De auxiliar administrativo eu passei para gerente administrativo. E de gerente administrativo eu cheguei em diretor administrativo financeiro. E depois disso eu cheguei à presidência. Quer dizer, eu cheguei de office boy a presidente do órgão. Você acredita que pelo seu poder de persuasão, de articular? Sim. Poder de articular com as entidades estudantis, poder de articular com a Câmara Municipal, porque você sabe que a CEMEI tinha um vereador, tinha um representante da Câmara na CEMEI, ele é um colegiado.
poder de dialogar com os empresários, porque sabe também que tem empresário também dentro. Então, empresário de ônibus, vereador da capital, representante da prefeitura e estudante. Então, na época eu fui convidado para ser presidente, e eu vou dizer para quem foi, isso não me traz problema, apesar dele não gostar de mim nem um pouco, nem fala comigo, Silvio Mendes. Silvio Mendes que me fez o convite para me ser presidente da Assembleia. Que história é essa? Foi, Silvio Mendes. Ele deixou de falar comigo, não gosta de mim, eu não tenho nada contra ele. Aí ele não fala com você, não? Por quê? Uma bobagem, uma besteira. Qual é a besteira? Ele no segundo turno das eleições, eu fui eleito deputado estadual, e você disse aqui, ninguém acreditava que eu ganhava. Quem é que ia acreditar que um filho de pobre, militante do movimento estudantil, que mal falava o português correto, ia ser deputado? Então aí eu cheguei a deputado, porque eu tinha sido vereador, e eu procurei ele para me apoiar ele no segundo turno. Ele não foi para a eleição do segundo turno com o Wilson? Não foi? Aí eu fui procurar ele lá através do Firmino, nosso saudoso Firmino, juntamente com o Joninha. Eles foram na Câmara Municipal, eu era vereador, né? Quando eu me elegi deputado, eu era vereador. Era suplente assumido o mandato. É porque a gente pulou a parte do vereador. Então vamos assim. Então o Silvio Mendes, ele me deu um chá de cadeira, porque ele disse assim, ele se elegeu deputado, mas não me interessa conversar com ele. Sim. Aí eu passei lá 3 horas esperando ele. Chá de cadeira, e ele não me atendeu, eu fui embora. E aí o Temístico Filho ligou pra mim, não me conhecia ainda, disse, rapaz, eu quero que ele apresentar pro Wilson. O Teté. Aí o Teté eu fui lá no Wilson Martins, fechei com isso, depois ele me ligou, disse que eu era ingrato. Ele chegou a te ligar? O Silvio Mendes ligou pra mim dizendo que eu era ingrato. Qual foi a ingratidão que eu fiz? Se ele não quis me receber, se ele não me aceitou, porque eu era um deputado de primeiro mandato, tinha ganhado eleição com pouco voto, mas eu não sei qual foi o motivo dele não ter me aceitado. Porque naquela época eu ouvi dizer também que ele não tinha aceitado muito prefeito, né? Ele não queria conversar com ela. Deixa eu te perguntar, o Silvio Mendes, desde aquela época, ele é ruim de relacionamento, assim, de composição? Eu não sei se ele é ruim, mas naquele tempo, pelo fato dele recusar. Não é ruim, é difícil. Não, pelo fato dele me recusar de ter me recebido. Porque tu estava eleito, né? Era deputado eleito. Aí ele não me recebeu. E aí ele ficou chateado comigo, disse que eu era ingrato, porque tinha me botado na presidência da Assembleia. Né? E nesse caso aí ele acha que eu deveria apoiar ele. Mas como é que eu poderia apoiar se ele não me recebeu? Para ter um diálogo, né? Eu tinha sido eleito deputado contra a vontade de muitos, mas fui eleito. Esse episódio, você agradece ele não ter te recebido hoje? Eu não tenho nenhum tipo de mágoa, não tenho. Pra mim não mudou em nada a minha vida. Só melhorou, né? Não alterou, né? Agora, ele ficou com raiva de mim desde 2010, desde 2010. Até hoje? Até hoje. Ave Maria. Ele não fala comigo. São 22 anos que ele não fala comigo, mas não tenho nada contra ele, acho ele um bom cidadão. São 22 anos que ele não fala, mas não tenho nada contra ele. Eu aprendi a ler, eu li um livro, certo, do Tiago Brunner. Escritor. Tiago Brunner. Você conhece, né? Conheço. Escritor e teólogo. Sabe o que ele disse? O pior defeito do ser humano é não perdoar. Porque quando você não perdoa, você fica com aquilo no peito. Você não consegue relaxar, você não consegue dormir bem. Pesa, né? Pesa, então eu não sei nem se eu mereço. Eu não sei nem se o nome correto é perdoar ele. Pra mim não faz diferença ele não falar comigo. Eu votaria nele? Ninguém pode votar em quem não fala com a gente. É verdade, não dava, né? Pelo menos cumprimentar, né? E aí, como é. Não, mas ele não me cumprimenta, não. Tu já tromou com ele assim? Ele virou a cara. É mesmo? E como é que foi a eleição? Mas eu acho ele um grande homem público. Como é que foi a eleição para vereador? Eleição de vereador, eu tinha sido líder estudantil e encarei a missão de ser candidato a vereador. Ninguém acreditava, como sempre. A convite de alguém, Eval? Não, eu acho que eu já tinha aquela vontade. Quando eu disputei o DCE, eu digo, não, vou ser candidato a vereador um dia. Não disputo mais entidade. Aí eu tinha passado da assessoria do chefe de gabinete do Pedro Laurentino, vereador de Teresina, tinha sido assessor parlamentar do Elias Chimenez do Prado. Pedro Laurentino foi um grande militante. Né? Foi um militante, ele veio do movimento estudantil e era vereador, eu era chefe de gabinete dele. Aí eu fui assessor do Elias Chimenez do Prado, mas disse que só ia disputar a eleição se fosse para vereador, e disputei em 2008. Essa turma todinha... Perdi a eleição por 30 votos. A primeira tu perdeu, né, Leandro? Perdi. Para vereador, perdi para 30 votos, por 30 votos. Fiz uma estratégia onde eu peguei só os pobres, os pequenos, onde todo mundo que não tinha poder econômico financeiro,
E aí eu botei pra gente, eu fiz um time dessa forma, com o PTC, que era o partido que eu tinha. Como é que tu conseguiu o PTC naquela época? Eu era, na realidade, comecei a militar no PDT e tinha uma admiração profunda pelo Brizola, né? Eu era um fã do Brizola. E o PCdoB? PCdoB eu militei na UJS, eu não cheguei a ser da linha de frente do PCdoB, eu era militante, era da universidade. Né? Desde sempre. Sim, fui esquerdista, mas o partido mesmo que eu militei, que eu fui dirigente, foi o PDT. E eu tinha um amor e uma paixão pelo Brizola imensa, tanto é que hoje no meu gabinete, eu tinha um bonequinho, né? Eu tinha um bonequinho do Brizola que o próprio Brizola me deu, ainda hoje eu tenho o bonequinho dele, que ele me deu, um bonequinho que eu tenho, uma caricatura mascote, dele. Né? Mascote. E aí eu tinha uma paixão pelo Brizola e aí não fui militar diretamente no PCdoB. Fui militar no PDT. E aí no PDT eu tive um problema com meu amigo Flávio Nogueira. Lá, um problema de divergência política, e ele me expulsou do partido. O Flávio Nogueira Júnior ou o pai? Pai, foi o pai. Expulsou? Foi. E aí eu criei mas não foi nem uma expulsão assim com briga, foi mais uma divergência política. É porque você queria o IAPEP, não? Não, eu nunca tive amor pro cargo público. Que lhe confesso isso. Eu lhe digo isso do fundo do coração. Eu não tenho apego nem a bens materiais e nem a cargo público. E se hoje Deus já me deu muito, o cara que veio da pobreza que nem eu vim, já sou 3 vezes deputado estadual, fiz uma filha vereadora, ajudei minha filha a ser vereadora, a terceira mais votada. Já elegi deputados, vereadores, deputados federais. Então hoje eu sou um homem já contemplado, já sou um homem feliz na política. Logo ninguém quer parar, a gente quer continuar. A gente quer ganhar mais ainda a confiança do povo. É mais pelo um propósito de projeto, assim? Justamente para justificar o que você passou a vida inteira nesses movimentos? Eu acho que meu discurso hoje de campanha, meu discurso hoje político, quando eu perdi a eleição de vereador... Qual foi o sentimento? Com 30 votos eu fiquei muito triste, né? Pensou em desistir? Não. Eu errei na estratégia. Tanto é que eu não pensei em desistir, que eu fui candidato a deputado depois, 2 anos depois. Porque eu assumi, o Elmano assumiu a prefeitura de Teresina e me fez vereador, porque eu era o primeiro suplente. Eu me lembro que naquela época, quando tu perdeste pra vereador, muita gente acreditava na tua eleição. Muita gente acreditava. Mas para deputado, já quase ninguém acreditava. Pronto. Veja só, eu perdi a eleição de vereador por 30 votos. Tu teve quantos votos naquela época? 2010. O cara que ganhou o voto teve 2,40. Muito voto, velho. 2,40 ele teve. Eu tive voto só de estudante. Pois é, muito voto. 2010 votos. Você não tinha como foi fechar com liderança. Na porta das escolas, conversando com estudante, com toda a minha galera. Tu gastou quanto naquela época? Não, tu lembra de fundo? Lembro não. Não tinha, lá naquele tempo não tinha fundo partidário, tinha nada. Era na cara e na coragem. Era no peito e na raça. Aí eu tive ideia. Agora, eu também cometi um erro. Porque a pior coisa que tem é subestimar alguém. Você sabia que alguém já te subestimou? E hoje você é um cara de sucesso no Piauí e no Brasil. Você é um dos melhores apresentadores de televisão. Mas eu já vi alguém te subestimar no passado. Então alguém me subestimou assim. Eu subestimei o Valdemir. Tô com a eleição, ganha, meus amigos, você vai perder, porque, não, eu tô com ela, ganha, e perdi por 30 votos. E aí foi que eu fiz, eu fui trabalhar dentro do partido, que era o partido que eu consegui montar, naquele tempo era, olha, naquele tempo, ter um partido era fácil. Hoje já é muito difícil, né? É muito difícil. A disputa é muito grande. Porque quando eu disputei a eleição de vereador, foi pelo PDC, não foi pelo PDT. Foi eu que criei o PTC aqui no Piauí, numa articulação a nível nacional. O PTC era. Eu fui buscar no Rio de Janeiro uma articulação de nível nacional. Quem foi pegar o PTC foi eu no Rio. E aí foi que eu fiz. Eu montei a chapa de vereador, perdi por 30 votos, mas aí errei na estratégia. Mas ganhou no macro. Aí eu disse, vou ser deputado agora. No meu time só foi 2 que divergiu. Pra mim não ser. Não, tu vai assumir o mandato, tu fica como vereador e se reelege, briga pra ganhar agora. Não, eu vou ser deputado. E eu estava tão convicto que ganhava a eleição de vereador, como eu estava convicto que ganhava a eleição de deputado. E aí de deputado ganhei. Porque eu montei uma estratégia, aquela estratégia, não subestimei o adversário. O adversário foi o doutor Hélio. Você sabe que o doutor Hélio é rico, um homem rico, né? Dizem. Ele perdeu a eleição para mim, ele teve 8.500 votos e eu tive 10.900. Ganhei dele com 2.400 votos de diferença. E me tornei deputado. Aí foi que eu disse, desse mandato aqui eu não saio mais, eu vou trabalhar muito. E hoje estou no 3º mandato, né? Caramba, é muito tempo, hein? Eu me lembro disso para o Evaldo uma vez. Na época que o Evaldo era estudante, eu acho que é uma das únicas bases de imprensa
que dava acesso pra ele era o Bom Dia. Era o Bom Dia. Né? Eu achava massa o moleque que vinha lá do nada e começar a aparecer. Uma outra coisa que me chamou a atenção, no dia da eleição dessa posse, eu tava na Assembleia. E ele chegou pra mim e falou assim: o deputado Temício mandou comprar o terno novo, já depositou o primeiro salário, não foi isso? Porque eu não tinha, né? Eu tinha nem pra comprar o terno. Eu era vereador, e por incrível que pareça, eu assumi o mandato de vereador porque o Silvio renunciou e o Elmano assumiu a prefeitura. Você sabe que foi o convite que o Elmano fez pra mim? Eu quero que você seja secretário de meio ambiente. Doutor Elmano, mas eu não entendo nada de meio ambiente e tal, eu não tenho formação. Não, mas eu acho que você é um homem inteligente. É humano. Se eu lhe pedir uma coisa, você me ajuda? Qual? Bote o vereador no meio ambiente, me bote na Câmara Municipal de Teresina que eu me elejo deputado. Ele, Valdo, você perdeu para vereador. Eu digo, mas me dê essa oportunidade. Eu te dou uma resposta amanhã à noite. Isso era sábado. Assim que ele assumiu a prefeitura. Gostou da minha gestão em frente da CEMEI, que eu era um bom presidente. Eu acredito que eu fiz uma boa gestão. E aí ele me convidou no domingo à noite para me tomar posse, pro Valdemir tomar posse na segunda-feira, você vai para a Câmara. Ele falou para tu? Foi. Então tenho muita gratidão, é humano. Eu acho que uma das maiores virtudes do homem é a gratidão, né? Ele lhe proporcionou você montar seu time para... Aí eu assumi o mandato de vereador, fui deputado estadual, ganhei a eleição de deputado estadual quando ocorreu esse episódio do Silvio, né? Ganhei a eleição de deputado quando ninguém acreditava. Total. Porque o cara dizia assim, o cara perdeu para vereador, é suplente de vereador, como é que o cara vai se eleger deputado? E um detalhe, um fenômeno que nós não tínhamos naquela época e que temos hoje são as redes sociais, né? Então era corpo a corpo mesmo. Corpo a corpo. Você tinha, naquela época, não era nem Facebook ainda. Ou já era Facebook? Era Orkut. Você sabe por que a Fernanda hoje, ela anda manhã, tarde e noite nos bairros? Pode procurar a Fernanda, ela tá num bairro hora dessa. De manhã ela tá no bairro, até onde ela tá no bairro. Porque eu disse isso pra ela. Eu disse, Fernanda, você ainda era muito criança, mas quando eu assumi o mandato de vereador, no dia 5 de março de 2010, me tornei deputado estadual no mesmo ano, disputando a eleição de deputado estadual, porque do dia que eu assumi até o dia que eu saí da Câmara Municipal, eu visitava os bairros de manhã, de tarde e de noite, corpo a corpo. Não é a mesma coisa que o Temício Cruz faz? Ele faz a campanha faz a campanha pós-vitória. Mas é porque o Temício, ele visita mais o amigo, né, numa casa, né? Não, mas eu digo, ele faz esse mesmo caminho de volta das reuniões, né? Não, mas eu fiz, era um mandato diariamente. Todo dia. Vendo o problema de um bairro, de uma rua, problema de falta de médico no hospital, falta de um professor na escola, uma quadra de esporte. Eu andava direto. E a Fernanda disse pra Fernanda, você quer segredo na política, Fernanda? Deixa eu ir pra perto do povo. Vai pra perto do povo. A gente tá vendo alguns episódios agora, Evaldo, de fenômenos na internet que se elegeram e estão perdendo os mandatos. A gente tem o Gabriel Monteiro no Rio de Janeiro, que era youtuber, e fez esse caminho pra internet, conseguiu se eleger com uma votação estrondosa. Tem o Mamãe Falei, mas são fenômenos de internet que não conseguiram até agora ficar em um mandato só. Porque ora querem ser políticos, outros youtubers, porque a internet ela te dá uma possibilidade de você apontar um cano e dizer assim, você não presta, você é isso, você é ladrão, você é isso, você é aquilo. Mas quando vão para a realidade, entendem que a situação é completamente diferente. Como é que você vê esse movimento de internet onde todo político é ladrão, onde nenhum presta, todo mundo é vagabundo e que ninguém faz nada pelo povo? Mas não é só na rede social, não. Quando a gente vai no bairro, quando a gente vai numa cidade, uma boa parcela de quem está lá é desconfiada do político. Porque a tese de que todo político é ladrão, todo político mente, todo político engana, está na cabeça das pessoas. Porque é uma questão cultural. Virou uma questão cultural. Infelizmente. Né? Infelizmente, porque na realidade também uma parcela da população acha que o político é para dar um emprego, é para te pagar isso, fazer aquilo, que na verdade não é. O político verdadeiro, o parlamentar especialmente, é o que faz o elo de ligação entre o poder executivo e o povo. E o que faz as leis e fiscaliza. Então a população, a parcela da população não compreende isso. Mas é uma grande ou uma pequena parcela? Uma grande parcela. Que acha que se encontrar... Muita coisa mudou. Tipo, eu votei no Evaldo, ele tem que me dar emprego. Muita gente pensa assim. Mas está mudando pelas redes sociais. Isso está mudando. Eles cobram resultado lá. Eles cobram o resultado. Eles querem uma manifestação sua em temas que mexam com a vida deles.
desde o aumento do preço do gás, desde o aumento do preço da gasolina. Isso é bom ou é ruim para o político? Não, eu acho que quanto mais a população é esclarecida, enquanto mais a população fiscaliza, melhor para o político. Já teve uma situação que você chegou em algum lugar, o cara falou se você é um ladrão, saia daqui. Por incrível que pareça, não. Eu sempre fui bem recebido. Sabe por quê? Porque eu faço uma campanha, Kilson, falando a verdade. É importante. Eu faço uma campanha falando, o discurso meu é um discurso onde eu mostro a realidade. Primeiro eu digo que deputado não consegue ser salvador da pátria. Deputado estadual nenhum vai conseguir resolver todos os problemas seus problemas da sua cidade, do seu estado. Então eu tento mexer dentro da pessoa. O meu discurso é um discurso de, vamos dizer assim, de esclarecedora para que ele possa entender que ele votar para deputado, mas sabendo que ele não vai resolver o problema da vida dele. Mas um bom deputado, ele pode ser um bom fiscalizador. Se ele for um bom deputado, ele será um bom fiscalizador, ele será alguém que vai reivindicar, cobrar e etc. Legislar, porque veja só, tem gente que diz assim, eu apresentei durante o ano 250 requerimentos. Valeu esses requerimentos? Foi concretizado esses requerimentos? o que de fato, né? Então, na realidade, o diálogo com o povo, buscar uma solução do povo através do Poder Executivo, talvez tenha muito mais valor do que apresentar vários projetos de leis ou vários requerimentos. Porque tu já viu o projeto de lei que é sancionado pelo governo, uma boa parte chegar na prática? Às vezes tem muito projeto de... Pouquíssimo. Tem muito projeto do Legislativo que, se duvidar, passou e não foi usado uma vez. Foi usado, vou dar um exemplo. Eu aprovei um projeto de lei na Assembleia, de minha autoria, que os hospitais públicos, depois das 22 horas, tem que ter uma placa lá no hospital onde diz: o médico de plantão é o fulano de tal. Eu nunca vi uma placa dessa em nenhum hospital. Mas não falta fiscalização? Talvez sim, mas quem deve também cobrar e fiscalizar é o próprio povo. Mas o deputado não é o povo? Mas você imagina que será que tem condição de eu visitar 20, 30, 40 hospitais? O ruim é que se aprovou o projeto e a fiscalização cabe ao governo. Cabe ao governo cumprir o que foi aprovado, mas não dá, de fato, ele não leva muito em consideração e não coloca em prática. Porque todo hospital, depois das 22, não teria que ter uma placa? Tem. Mas não tem. E não são todos. Tanto municipal como estadual. Estadual. É uma obrigação do Estado, do Poder Executivo, colocar uma placa lá. O médico de plantão, fulano de tal. Sabe por que eu fiz isso? Sim. Porque quando eu chegava para visitar os hospitais, porque eu fiz isso, visitava hospitais, escolas, bares, né? O Gabriel Monteiro faz muito isso, né? De ir, cobra, cadê o plantão dos... Pois é, isso que eu tô falando. Inclusive, ele tá sendo processado pelos médicos. Aí eu chegava... Mas como era a tua abordagem? Eu chegava nas pessoas, quem é o médico aí que tá de plantão? Não tem nem médico aqui. Aí eu chegava lá no... isso quem inventou não foi o Gabriel Monteiro, não? Não, eu não sei. Talvez ele esteja me imitando. Porque quem criou o projeto de lei aqui na casa, na Assembleia Legislativa, virou lei, sancionada pelo governo, foi eu. Então tem uma placa lá que diz, o médico de plantão é o fulano de tal. E aí a pessoa dizia, não, é o fulano de tal, mas lá não tem. Aí o cara não sei nem quem é o médico. O erro aí, Evaldo, é que você não foi pro YouTube. Ou não deu publicidade. E ele foi. Não deu mas publicidade. Quem criou então essa parada dessa fiscalização foi aqui. Foi, no Piauí. Quem criou esse projeto... Aqui é uma lei que existe no Piauí. Tem uma lei criada, foi um projeto de minha autoria. O problema é que a lei sem fiscalização... Vamos lá. 10% do conhecimento do concurso público tem que ser de ensino, conhecimento piauiense. É projeto de lei meu. Foi pra prática? Os concursos aplica 10% do conhecimento piauiense? Pois é, mas então tá errado aonde? Tá errado no governo do estado? A banca. A gente faz a fiscalização, a gente cobra, mas no final de tudo, depois a gente sempre não consegue cumprir na risca o que a gente E é assim em todas as assembleias do Brasil? No Brasil inteiro é assim. Não é um caso específico? Eu acho que não. Eu acho que tem, por exemplo, pagar o idoso lá no terminal rodoviário. Ele deixa de pagar taxa de embarque. Funciona por quê? Por quê? Porque eu fui lá 2, 3, 4 vezes e exigi disso. Aí o idoso hoje não paga. Pelo menos o conhecimento que eu tenho. Foi lei, projeto de lei meu. Por que tu não volta a fazer isso em vídeo pra cobrar e mostrar? É uma ideia boa, Elton. É uma boa ideia. Mas porque a lei não é sua? A lei é minha. O idoso não paga taxa de embarque, porque pagava até então, e eu achava que era injusto. Um cara aposentado... Aí o cara pode dizer assim, um projeto eleitoreiro. É porque você não precisa pagar a taxa.
Quanto seu pai é com a sua mãe, que é idoso já precisa? Quando é R$2 vai fazer falta pro aposentado, né? Que ganha um salário de miséria, né? Já pode comprar uma água, já pode comprar outra coisa. Pode ajudar a pagar na passagem do filho, né? Então, essa é a realidade. Então, o que eu quis dizer é o seguinte, que o parlamentar, ele tem, talvez os projetos de leis, o número de requerimentos não seja tão importante como esse diálogo que a gente faz com o povo. Porque através do diálogo que você tem com o povo, você consegue resolver muitos problemas. Desde botar o policiamento no bairro, desde colocar um médico no hospital, desde garantir que a escola tenha os professores de matemática, português, etc. Todas as disciplinas. Um mandato, verdadeiramente, é aquele mandato que o parlamentar discute diretamente com a população. Ué, tem uma discussão hoje na internet que você já falou sobre projetos de educação, que foi um cara que se alfabetizou com 15 anos. A gente não tem, por exemplo, aqui no Piauí, uma educação financeira nas escolas públicas. Você acha que não é válido isso? E nem educação tecnológica, como disciplinas que eu estou falando. Aí eu vou falar mais uma vez do livro que o Kilson já leu. O Tiago Brunner, ele disse o seguinte: é preciso ter uma reforma educacional no Brasil mais aprofundada. Sabe por quê? Porque na tua vida tu precisa de biologia, de química, de física. Às vezes. Muito pouco. Você precisa da matemática financeira, você precisa da informação tecnológica, você precisa da matemática, aquela matemática tradicional e do português, não é não? Para que você paga física, química, geografia, história? Porque preciso também, deputado. Mas não mexe na tua vida. Não mexe. Eu acho que a reforma educacional no Brasil... Você sabe que você vai apoiar dos estudiosos, né? Não, mas o que eu quero dizer é que a matemática, a geografia, pode ter importância. Não, que ela continua lá. Mas é preciso também implementar algumas disciplinas então essenciais. Diga-se, tem que adicionar disciplina. Adicionar. A matemática, a história, você precisa, porque você precisa conhecer a história. Mas é obrigatório, a fundo? Deputado. Conhecer a história do nosso povo. Tantos livros que tem na biblioteca que você pode comprar para ler. Mas deputado, nesse aspecto aí. Por exemplo, acho que o senhor poderia... Eu pergunto a você aqui, vamos lá. Por exemplo, hoje tem duas profissões aqui no nosso estado que não tem vaga, estão pagando 8K, 8 mil de salário. Instalador de energia de placa solar e puxador de fibra ótica. E a gente não tem sequer uma formação pública. Então vamos explicar para as pessoas não compreenderem, tem mal interpretação. Não, entendi o que você está falando. Você precisa ter a geografia, a história, a química, a física, a matemática, português. Mas era preciso também incluir... Adicionar isso. Você entendeu, não entendeu? E por que não faz? Pois precisa de uma reforma educacional muito ampla. Mas, por exemplo, você acha que esse tipo de projeto, se você colocar em votação, você acha que pode ser incorporado? No Piauí pode, mas vai criar, nós não podemos, porque nós não podemos legislar pelo executivo. Mas pode ser indicativo? Pode. Eu apresentei, por exemplo, um indicativo de lei que criava o ensino da sociologia. Não entrou? Não. Do direito. Aí é foda também, né? Mas enfim, vamos pra frente. Deputado, com relação... Então o professor daqui a pouco assistiu o nosso programa não vai dizer, esse cara tá querendo acabar, não. É outra coisa. É outra coisa, eu quero incluir. Ele tá falando que já existe a base de... né? Nessa área... Pode falar aqui, a sua pergunta, meu irmão. Deputado Evaldo Gomes, com relação ao déficit que nós temos habitacional no estado do Piauí, como é possível corrigir? Porque nós temos o Jacinto Andrade, com mais de 4 mil casas, muitas dessas casas não estão desocupadas ou estão fechadas. O que fazer para regularizar? Por exemplo, entra o papel do deputado aí? Sim, o deputado tem um papel de fiscalizar. Agora, também ele precisa da contribuição da população. Quer dizer, você está me dando essa informação, nunca uma outra informação chegou até mim. Eu posso ir lá fazer uma visita para conhecer de perto. Mas na época, quando o Jacinto Andrade ele foi inaugurado, eu andei diversas vezes lá. Por quê? Porque naquela época estava ocorrendo um grande problema. As pessoas estavam ocupando casas de pessoas que compraram a casa, mas também que não estavam usando. E eu pedi uma revisão das casas que estavam fechadas para a direção da DH. E deu uma solução, criou ali teve uma solução de imediata. E eu não tinha conhecimento das casas que estão fechadas. Agora, a verdade é que o déficit habitacional não é só no Piauí, é no Brasil. Mas é preciso reconhecer que foi o presidente Lula, com
presidenta Dilma, que criou a Casa Minha Vida e que deu a oportunidade para muito pobre ter uma casa. E é por isso que ele é muito forte no Brasil, no Piauí. Porque aqui no Piauí mesmo, o governo Lula, o presidente Lula com a presidenta Dilma, deu muita oportunidade para pobre ter uma casa. Deixar de pagar o aluguel. Mas vamos falar. Que é Minha Casa e Minha Vida. É assistencialismo? Quem vai pagar é a classe mais rica, essa casa? Não adianta. Todo mundo tem que dar sua contribuição, do rico ao pobre. Você não acha? Quando você vai para um hospital público, que você não tem um plano de saúde, alguém está pagando o hospital privado. É o dinheiro dos impostos dos ricos, especialmente. Não é dos pobres também. Mas quem paga a maior conta é os ricos. Agora, você vai fechar o hospital público porque o rico não pode pagar tanto imposto para poder beneficiar os pobres? Lá nos Estados Unidos não tem hospital público, você sabe disso? É tudo privado. Tudo privado. Então, no Brasil, infelizmente, um país ainda subdesenvolvido, tá certo, tem dificuldade na área da saúde e na educação. Porque poucos filhos de pobre chegam a ser médico, chegam a ser advogado. Eu sou um filho de pobre, eu cheguei ao curso de pedagogia e me orgulho do meu curso de pedagogia. Aprendi muito. Curso público, não foi privado. Não foi privado. Eu fiz uma especialização depois, porque eu tinha curiosidade de conhecer a fundo as pessoas. Evaldo, eu acho que o Lula é tão forte quanto ele é hoje ainda no país em termos políticos, que ele deu essa oportunidade. Porque o maior sonho de qualquer brasileiro é ter sua casa própria. Eu acho que ele é forte por isso. Não é? Porque o cara, o maior sonho é ele não pagar aluguel. Ele tem mesmo que seja ele pequenininho, afastado. Com esse fenômeno do Minha Casa Minha Vida, as cidades elas se expandiram para áreas que não tinham mínimas estruturas. Sequer de esgoto. Quantos condomínios de Minha Casa Minha Vida não tinham saneamento e que foram levados por enxurradas de chuva, mas que também tiveram um positivo de levar essa estrutura até lá. Porque a prefeitura ou resolvia. Na verdade, você tem assim. Você conhece algum programa que mexe com a vida das pessoas do governo Bolsonaro? Só um. Me diga só um. Mas não teve o... Qual? O auxílio na época? Mas o auxílio aconteceu pelo um simples fato de uma crise na área da saúde, a pandemia. Eu tô sendo advogado do diabo. Tu tá perguntando, eu tô falando que os caras falam, vão falar no chat. Por exemplo, esse programa aí foi criado, não foi nem pelo Bolsonaro, foi pela Câmara Federal. E forçaram o Bolsonaro a implantar. Foi? Foi. Agora, Lula, você tem o programa Luz para Todos. Quantos pobres tiveram a oportunidade de ter essa energia? A energia na sua casa? Morando lá no interior, mais distante. Né? Qual foi o pobre que teve a oportunidade de ter casa? De ter o médico que você vê que não, o médico é de Cuba, que não sei o que, mas faltava médico. Falavam muito nesse médico de Cuba, né? Tinha que validar, que PBB. Mas não faltava médico, não faltava? Faltava. E qual foi o programa apresentado pelo Bolsonaro? Só um, você me diga um. Só um, não tem, não existe. Deputado, o FIES é democrático? Pronto, tá aí, você mesmo responde. O FIES é do presidente Lula. Pela simples razão. Você conhece quantos pobres que se formam em médico? Quantos filhos de pobre se formam em advogado? Quantos filhos de pobre ganhou o curso de... Chegou através do teste seletivo, do vestibular, do tradicional vestibular, a engenharia. Você chega no curso de pedagogia, de história, geografia. Por exemplo, morreu 13 irmãos, morreu 2. Só tenho um irmão formado. Eu e meu irmão. O meu irmão é formado em geografia, eu sou formado em pedagogia. Mas quantos chegaram? Você está dizendo que filho de pobre naquela época não entrava na universidade porque não tinha preparação na escola pública? É porque a disputa era muito desleal. As escolas privadas preparavam muito melhor, muito mais conhecimento, muito mais avançado, estratégia melhor do que a da escola pública. E quando ia, tinha esse problema todo, né? Você sabe por que hoje muitos filhos de pobre ainda conseguiu chegar a ser médico? Por causa do FIES. Não é isso? Chegou, por causa do FIES, porque o cara ia pagar, não tinha condição de pagar, chegar num curso de fazer medicina, engenharia, direito na universidade pública, ele ia para a universidade privada através do FIES. Aí tem aquele papo da oposição que disse, mas ele não vai conseguir pagar e quem vai pagar é a classe que pode pagar. Mas quem tem que pagar é quem tem mais, Yeltsin. Quem tem que ser taxado é os que ganham grandes fortunas. Todo mundo tem que fazer a sua parte, todo mundo tem que contribuir. Tá certo? Eu acho. Existe um movimento, muito desses médicos, filhos de pobres que se formaram, que querem pagar em trabalho, né? Sim, que é uma permuta, né? Permuta é uma grande saída. Dá sua contribuição. Como outra hora outros deram contribuição, eles querem dar contribuição. Por que não passa isso aí?
Tudo é um processo de debate e discussão. Tudo é um tema que é polêmico, queiramos ou não, que de certa forma mexe com uma parcela da população, mas a outra fica alheia. Vamos a outro aspecto da educação. Pelo um cara que até 15 anos era analfabeto, você imaginava, por exemplo, um filho de pobre estudar no exterior com dinheiro público? Isso é importante? Muito. Quer dizer, você ter a oportunidade de chegar a estudar fora, nos Estados Unidos, na Europa, tá certo? Custeado pelo Estado, é um avanço. O senhor é a favor das cotas? Depende da cota. Cota para estudante de escola pública ou cota para negro? Negro. Eu sou favorável à escola pública. Porque o negro está na escola pública, a grande parte deles. Porque a maioria dos pobres são negros. Ou você acha que eu não sou negro? Não é isso? Somos. Vamos voltar vamos voltar aqui, falando ainda sobre a parte do estudante viajar, custeado pelo Estado Federal, pelo governo federal, e fazer um curso internacional, uma especialização, enfim. Mas há quem diz, é desvalorização ou desprestigiar outras pessoas que tiveram oportunidade ou poderiam entrar. Qual é a diferença disso? Por que o filho do pobre pode ir e outros não podem? Olha, porque o filho do pobre, de fato, passa por dificuldade até para comer, não é não? É um exemplo meu. Ele tem dificuldade de comprar o livro, porque é muito caro. Tá certo? Apesar da internet hoje ajudar muito, né? Mas o filho de rico, ele pode chegar até a Europa. Eu, particularmente, vim de uma família muito pobre, miserável, né? Vamos dizer que é miserável, a família é miserável. Eu já fui na Europa, depois que eu tive a oportunidade de ter uma vida melhor. Mas quantos filhos de pobre têm condição de chegar lá? Para estudar, né? Para estudar. Então é um debate que de fato é um debate polêmico. E polarizado. Polarizado por dois lados, mas se você analisar, quem tem mais realmente tem que dar sua contribuição. Vamos lá agora para as perguntas polêmicas que o Som Jones pra gente. Vamos sim, né? Por que o Rafael Fonteles é melhor do que o Silvio Mendes para gerir o Estado? Eu acho que o Rafael é jovem, ele tem 36 anos de idade, já deu demonstração que é um homem preparado. Em tudo que ele fez, ele foi o melhor. Você já viu o currículo do Rafael? Mas aí o Silvio também é um cidadão, é um médico. Eu tô falando da vontade, daquele entusiasmo, como é que chama? A empolgação que ele está. O Silvio Mendes foi prefeito de Teresina, né? Ele estava fora da política, surgiu aí depois da morte do Firmino, né? E o Rafael, você vê que você sente dele o desejo, aquela coisa nele que está dentro dele de governar o Piauí. Foi um grande secretário de Fazenda. Credencia ele, essa gestão na Fazenda, a ser o governador do Estado? Credencia, porque quando o Estado passava por um momento tão difícil, da crise da pandemia, ele conseguiu, né? Ele conseguiu manter o Estado em equilíbrio, né? E ao mesmo tempo, quando assumiu o próprio Piauí, ele começou a fazer obras. Então ele é um homem preparado, estudioso, inteligente, sábio. Tenho certeza que será um grande governador do Piauí. E por que não, Silvio? É jovem. Por que não, Silvio? Aliás, eu vou fazer uma pergunta dupla. Se fosse tão fácil, porque assim, a oposição dita muito que vai ser muito fácil essa eleição. Por que o Ciro não se candidatou no lugar do Silvio? A pergunta boa, né? Talvez eu acho que ele queira ficar lá como ministro, né? Ganhar uma projeção nacional. Eu não sei lhe responder. Agora, eu lhe digo uma coisa. Entre o Silvio Mendes e o Rafael Fonteles, a população vai escolher o Rafael, porque é sangue novo e acredita na sua capacidade de gerenciar o Estado e transformar o Piauí. Mas há quem diga, o Rafael ainda não é tão simpático, não tem esse jeitão de política. É um processo. E o Silvio tem. Ele é simpático. Eu não sei, eu tô perguntando. Ele é educado. Eu não tô falando mal dele. Eu tô dizendo que o estilo do Silvio Mendes também é dessa forma. Você tá dizendo que o estilo dele é antipático e mal educado. Não, eu não quis dizer isso. Você disse isso, deputado. Não, eu não disse isso. Eu quis dizer que ele é um cara fechado, trancado, de poucas conversas. Ele é político? Ele é político. Ele é político. Sabe por que ele é político? É só ver. Mas ele fala que não é político. Mas veja as atitudes dele na televisão. É porque ele fala, não sou político. Uhum. Diz uma coisa de manhã, diz outra coisa à tarde, né? É? Quer que eu lhe lembre? Me fale.
Ele disse que não apoiava de jeito nenhum, teria coragem de ser vice do Zé Filho do governo. Daqui a pouco ele foi se tornar vice, né? Por quê? Eu vou fazer uma pergunta mais doida ainda. Você acha que o Ciro Nogueira não entrou para ser candidato contra o Rafael porque já sabe da derrota em relação ao governo do Wellington Dias e do Rafael agora? Ele já sabia dessa derrota, ou já sabe dessa derrota, e por isso colocou ali o Silvio como bode expiatório? Projeção para a prefeitura do próximo ano? Nas próximas eleições? Pra te falar a verdade, eu não sei. Eu acho que o Ciro Nogueira... Não, o Ciro Nogueira... Você é um cara vivido na política, você sabe as estratégias. Mas o Ciro Nogueira... O que o Ciro Nogueira... Fala um pouquinho aqui mais perto do microfone. O que o Ciro Nogueira avaliou? Quem é hoje o maior líder de votos a nível nacional no Piauí? É o Lula. O Lula estava inelegível. Tanto é que antes do Lula você ficar elegível, ele era pré-candidato. Não é isso, Ciro? Aí o Lula passou a ter o direito, ganhou seu direito político e entrou na disputa. Como ele percebeu que no Piauí, a maioria da população, porque as pesquisas dizem que mais de 70% deseja continuar com o Lula, naturalmente que a eleição do Lula vai influenciar no candidato a governador. Então você está dizendo para mim aqui, para a gente aqui, que o Ciro era candidato até o Lula não era elegível. Quando ele se tornou elegível, ele disse... É minha impressão. Eu não posso também estar afirmando, porque eu lhe confesso uma coisa. Eu tenho um carinho e amizade. Não, também tenho. É uma questão de política. Questão política, eu acho que ele percebeu que não era o momento dele e que a candidatura do Lula, de certa forma, dava mais poder de força ao candidato ligado ao Lula, que era o Rafael. Então ele acredita na derrota? Não sei. Eu acho que... Talvez. Deputado, estão valorizando muito a tal da terceira via. Ela existe? Não. No Piauí, só existe uma disputa. Rafael versus Silvio. E a nível de Brasil, a disputa vai ficar entre Lula e Bolsonaro. Essa questão de terceira via, nessa eleição, é ilusão. Mas vocês sabiam que o Bolsonaro era a terceira via? Da eleição passada? Era, é verdade, era. Ninguém acreditava que o Bolsonaro pudesse ser presidente. Ele foi lá ser candidato. Nem ele acreditava que ganhava. Ele entrou lá como candidato para quê? Para marcar posição com suas ideias. E aí quem era a disputa? Era PT versus PSDB. Ele já estava aposentado, né? Não, ele estava como no mandato de deputado. Não, mas se ele saísse, se ele perdesse... Ele já é aposentado. Ele tem 7, 8 mandatos de deputado federal. Como deputado federal, 7 mandatos. 7 mandatos. Com quanto você se aposenta, federal? Hoje não existe mais aposentadoria Hoje, de né? deputado. Não existe mais, acabou. Há quanto tempo, deputado? Acho que já tem há 8 anos que não coisa. Eu estava no primeiro mandato, eu acho que acabou no meu primeiro mandato. Mas ele já estava aposentado. Já. Então ele tinha a tranquilidade de... Nem ele acreditava. Ele vai dizer aqui, o bolsonarista vai dizer, nós ia ganhar, mas ninguém, ele era a terceira via. A disputa ia ficar entre PT e PSDB. Vou fazer outra pergunta. O Bolsonaro ganhou ou o PT perdeu para ele mesmo na rejeição? O PT perdeu para ele. Os erros, as estratégias, a gestão os erros de alguns individuais do PT, o Lula ter sido impedido de disputar a eleição, isso favoreceu o Bolsonaro. Naquela época você achou... E a facada também, né? Como é? A facada do Bolsonaro favoreceu ele, né? Alguém tem coragem de dizer, mas é verdade. Até quem elegeu o presidente foi a facada? Não. Ali quem não conhecia ele passou a conhecer? Passou a conhecer. Não foi a facada em si, foi o fato ocorrido. A dimensão do negócio. Dimensão. De repente alguém pode ter dito assim, faquearam ele porque ele faz medo, ele vai ser um grande presidente, vamos eleger ele. E aí também as falhas do PT, a rejeição ao PT, favoreceu ele. É meio louco, né? Tá maluco. Deputado, você acha que nessa eleição para Senado, aqui no nosso estado, no Piauí, tem 2 posições, né? O Joel e o Wellington. As pesquisas mostram que o Wellington tá muito à frente do Joel. Isso muda? Tem espaço para mudar? Eu acho muito difícil. Eu acho o Wellington Dias hoje o maior líder político do Piauí. E se você avaliar com muita calma, se o Lula for presidente do Brasil, esse Wellington pode ser presidente da República um dia. Como? Pode. O Wellington seria o sucessor do Lula? Pelo trabalho que ele fez no Nordeste, o Wellington? Mas veja só, qual é o nome que você hoje aponta a nível nacional
que tem uma articulação tão política, tão forte como o Hélio Dias no PT, fora o Lula? Me diga só um nome. Pô, ele tá 4 mandatos, né? 4 mandatos de governador. Ele tá, esse cara aí tá dizendo aí que o Hélio vai ser presidente. Isso aí é um apaixonado, é um babão, né? Que o povo diz, né? Tem babão do PT. Tem nada a ver com isso. Eu acho que o Hélio Dias, ele é um homem. É de um estado pequeno, como o Piauí, que tem pouca força política a nível nacional, em termos de votos, né? Tem uma das menores bancadas do Brasil, tem 10 deputados federais. Mas o Hélio Dias consegue se projetar a nível nacional numa articulação com os governos nordestinos. Os governadores. Os governadores nordestinos, e consegue buscar se cacifar para se tornar uma liderança nacional, que se ele tiver a oportunidade de ser ministro, por exemplo, da Casa Civil... Pô, dizem que ele vai ser, né? Se for, ganhar. É um nome fortíssimo para o futuro, porque se o Lula ganhar a eleição, e tem tudo para ganhar, quem é o sucessor do Lula? Mas isso ajudaria o Piauí? Ele, por exemplo, o Lula ganhando e ele sendo ministro da Casa Civil, ele faria mais do que o Ciro está fazendo no governo Bolsonaro? É muito difícil fazer essa comparação, né? Eu acho que é preciso ver primeiro a experiência concluir o mandato do Ciro e depois ver o mandato do Hélio para a gente fazer comparações. Mas em afinidade, quem tem mais com quem aí? Ciro com Bolsonaro ou Wellington com Lula? Eu acho que não dá para medir, mas o Hélio tem uma influência muito forte com o Lula. Então seria melhor. Eu acho que pro Piauí sim. Porque o Piauí, como ele vai dar uma votação estrondosa para o Lula... Vai? Vai. As pesquisas dizem que é mais de 70%. Aqui você acha que o Bolsonaro vai apanhar muito? Só vai ter 15, 20% dos votos no máximo. Como é, deputado? 15, 20% dos votos. Rapaz, mas aqui na Zona Leste, que é a zona mais... Onde você anda é Bolsonaro, esse negócio, tá? Chega lá no interior, né? Aquele que tem água, aquele que não tinha água, que ganhou energia, que tem escola na porta da sua casa. Então é a massa que vai votar mesmo. Povo, a grande maioria da população compreende que o Lula no Piauí é o melhor para governar o Brasil. E naturalmente, que se o Hélio for ministro da Casa Civil, o Piauí vai ganhar muito com o presidente Lula. Você tem dúvida que a eleição do Lula seja em primeiro turno? Eu acho que da eleição dá 2 turnos. E para governo do Piauí? Hoje, no momento, nessa atual conjuntura, daria segundo turno. Mas é preciso ver, porque eu acredito que a eleição vai polarizar. Se polarizar, decide no primeiro turno. Aqui no Piauí? No Piauí. Se polarizar. De 0 a 10, a possibilidade do Rafael ganhar no primeiro turno? 8. Pô, tá pertinho do 10. 8. Mas, veja só, quando a campanha iniciar, quem vai se fortalecer? O Rafael vai se fortalecer mais ainda pelo apoio, a liderança incontestável do Lula. O abraço dele é bom pro Rafael? Muito. Vou botar aqui debaixo o menino do Lula. É o menino do Lula, tanto é que em todas as postagens da internet, das redes sociais, tá o Lula lá e o Rafael, né? Então você acha que esse abraço é muito importante? Muito, muito importante. Isso tem incomodado, né? A turma já tá dizendo aí que na eleição é estadual e nacional. Não tem essa história isolada? Não tem essa história isolada. Nós precisamos do Lula ser presidente para voltar. E por que o Silvio está dizendo que é estadual, ele não quer colar a imagem dele ao Bolsonaro? Pois é, mas até pouco tempo o Silvio elogiava o Bolsonaro, né? Era? Naquele tempo que dizia que não precisava de vacina, porque não era um tempo desse aí. Pô, mas ele não é médico? Mas ele elogiava, né? Talvez ele mudou de opinião, porque todo mundo tem o direito também de mudar, né? Tem. De mudar. Eu acho que ele mudou, ele percebeu que... Você acha que vai ter santinho do Silvio Mendes aqui com o Bolsonaro? Eu acho que não, né? Mas não vai ter, eu acho que não. Mas qual é o candidato a governador que não tem o santinho junto com o seu presidente? Pois é, mas aqui no Piauí eu acho que não vai ter. O Silvio não... De 0 a 10, a possibilidade de ter Silvio e Bolsonaro no santinho distribuído? 0. Sério? Sério, é 0. Isso vai render. Não existe possibilidade. Não existe, é 0. 0 mesmo? O Silvio Mendes, ele tá querendo tomar uma decisão, estadualizar a eleição. Mas você sabe que ele é um homem inteligente. Quem foi prefeito não pode ser burro. E é médico. Ele sabe que a eleição aqui no Piauí, o presidente que vai ganhar disparado é o Lula. Então, se ele se abraçar com o Bolsonaro, ele vai naturalmente perder votos, uma boa parte dos piauienses. Então, a estratégia dele é se afastar do Bolsonaro. Mesmo que por exemplo, o Teresinense tenha uma simpatia pelo Silvio. Mesmo tendo. Mas vai dizer, tá junto com tal.
A coisa ruim tá lá, a rejeição tá lá, né? A coisa ruim é o Bolsonaro? O povo diz, os que não votam no Bolsonaro dizem que é coisa ruim, que é... Vamos dar uma de doido aqui, vamos falar que o Silvio Mendes ganha a eleição. Você faz oposição ou você alia? Política nunca se deve dizer não. Acho que talvez depois... Não, peraí. Não, veja só. Deixa eu concluir. Nunca diga não na política, mas com uma entrevista como essa, onde eu faço posição firme. E eu sei, ele não gosta de mim. E eu sei que ele vai querer, vamos dizer assim, não vai querer conversa comigo, então naturalmente eu vou ficar na oposição. Natural, né? Porque ele não vai querer conversa comigo. Se ele tá com 22 anos que não fala comigo, ele vai conversar comigo depois da entrevista dessa. E de 0 a 10 a possibilidade de Silvio Mendes ganhar de Rafael Fonteles? Eleição dura, né? Eleição é dura, mas eu acho que ele só tem 5%. O Rafael tem 8% de ganhar a eleição. Então ele tem uma margem maior. Acho que o Rafael tem uma margem maior de ganhar a eleição do que o... Porque tem a força e a popularidade do presidente. Eu vou fazer o papel aqui do conto. Mas... E também da capacidade dele, né? De ser um homem inteligente. Quando tiram os candidatos à presidência, ele ganha em alguns pontos, na pesquisa amostragem, inclusive, do Rafael. Mas quando colocam os seus apoios, como você falou, que é uma campanha que não é só estadual, ela é uma campanha de Senado, uma campanha para a presidência, aí ele dá uma disparada. Esse é o movimento de deslocar essa imagem do presidente? Olha, eu acho que não vai adiantar. O povo vai saber, compreender que é uma eleição onde você vai ter que votar para governador e para presidente. Então, quando iniciar a campanha, o povo vai entender quem é o candidato do presidente Lula, é o Rafael. E, naturalmente, o povo vai assimilar que o Silvio é o candidato do Bolsonaro. E aí eu acho que facilita a vida do Rafael. Tá certo? Lógico, naturalmente também o Rafael tem que ter a capacidade que ele deu demonstração que sim, de juntar, de unir. Ou seja, a base governista é muito grande. Para a gente fechar essa pauta estadual aqui, tem um discurso na oposição de ser um menino muito novo para ser candidato ao governo. É um menino que é filho de um político, que até há pouco tempo era muito técnico. Esse discurso ele cai por terra pelo trabalho e pelo legado que o Rafael já deixou? Com certeza. É só ver, por exemplo, as ações, a forma como o Rafael se comportou na condição de secretário de Fazenda e como coordenador do próprio Piauí. Ele já dá a demonstração de que ele não depende da sombra do pai para ser um grande governador. O Rafael, em tudo que ele fez até hoje, ele se saiu bem. Tá certo? Tudo. O Rafael é o presidente da coisa dos secretários de Fazendas do Brasil, né? Acho que deve ter saído agora. Saiu agora quando ele renunciou, né? A secretaria. Então eu acho que o Rafael, ele tem tudo para não só ganhar a eleição, como ser um grande governador. Bom, Evaldo, a situação do país durante a pandemia, o agro foi quem realmente segurou esse país. Os empresários praticamente desse país estão quebrados. Com quem os empresários vão caminhar? Com o Lula ou com o Bolsonaro? A grande maioria dos empresários quer a volta do Lula. Porque o Lula é o único homem capaz, nesse momento, de unir o país. Quando o Lula foi presidente desse Brasil, durante um período de 8 anos, ele uniu o rico e o pobre. Da mesma forma que ele botou o pobre para estudar fazer medicina numa faculdade privada, ele deu também a oportunidade do empresário gerar mais emprego. E, naturalmente, quando se gera mais emprego, o empresário tem também a sua parcela de ganho. Porque se eu tenho mais empresário, é porque mais contratados, é porque eu estou ganhando mais. Então, os empresários nunca produziram tanto no Brasil na era Lula. O agro também? O agro. Todos os setores da economia, tá certo? O Brasil chegou num patamar, tá certo, no governo do presidente Lula, que chegou perto de um Brasil desenvolvido. Onde tinha emprego, onde tinha oportunidade do pobre estudar em faculdades, onde tinha o pobre de ter o direito de viajar de avião. Pois é, pobre ter a moto, ter a geladeira. Mas esse discurso, a oposição fala muito que é um discurso muito populista, né? E que vai cair nessa retórica de novo. Pobre agora pode comer picanha, pobre agora pode viajar de avião, pobre pode isso, pode aquilo. Rapaz, pode continuar dizendo que é populista. Eu quero que a população viva bem. E tá vendo? Se for pra viver bem, se só taxar de populista, pois então... O pobre tem que comer mesmo? Tem, o pobre tem que ter oportunidade. Você acha que alguém quer ser pobre? Não. Ninguém quer ser pobre. Todo mundo, todo cidadão quer ter uma vida melhor pra você e pros seus filhos.
estudar em boas escolas, ter plano de saúde, ter um bom emprego, viajar. Todos. Ter a moto, ter o carro, ter a geladeira, ter o ar-condicionado. Hoje dá? Tá difícil. O salário que tem retornado aqui é preços altos. Cesta básica, um absurdo, uma cesta básica de R$100. Botijão de gás a 130, gasolina de R$8. Valdo, o presidente Bolsonaro, ele poderia ter dado uma mudada, inclusive na imagem dele, na pandemia, se ele tivesse feito se ele tivesse tido algumas outras atitudes? Eu acho que ele radicalizou demais, né? Eu acho que ele é despreparado, não tem preparo. Ele é despreparado? Totalmente. O Bolsonaro é um homem despreparado. Como é? Ele é despreparado. Ele não sequer estava preparado para governar o Brasil. É duro isso que você está falando. Não, mas é verdade. É verdade, o presidente Bolsonaro, ele não tinha... Eu acredito que ele não acreditava que ganhar a eleição. Ele foi para algum debate? Ele apresentou algum debate, alguma proposta de governo? Você acha que ele vai nesse? Sabe qual foi a maior bandeira do Bolsonaro na campanha? Contra a corrupção. Eu vou combater a corrupção. Eu não vou me aliar ao Centrão. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. O que ele falava na campanha, tudo ele fez ao contrário. E até hoje, eu quero que você me mostre uma ação do presidente Lula, do presidente Bolsonaro no Brasil. Ele falaria que se... projeto. Ele falou que não se aliaria ao Centrão. Isso, ele não se aliaria ao Centrão. E hoje... Quem dá sustentação é o Centrão. Mas dá para governar sem um Centrão? Não dá. Não dá, mas ele disse que dava, né? E não conseguiu. Então o Centrão faz parte dessa elaboração de Brasil. Mas eu não sou contra o Centrão, não. Porque se o presidente Lula ganhar a eleição, ele vai governar com o Centrão. Agora, o Bolsonaro dizia que não. E o pior, ele trouxe o Centrão para comandar o governo. Eu vou fazer uma pergunta mais agressiva ainda. O Bolsonaro entregou ao governo ao Centrão e esqueceu de ser presidente? Quem é mais presidente hoje é o Centrão, através do Ciro? Acho que o Ciro é um líder que consegue aglutinar uma parcela significativa do Congresso, tem facilidade de dialogar, esse cara que tem, vamos dizer assim, muito articulado, e ajudou muito ele a continuar a governar, porque se não fosse o Ciro, talvez ele tinha até caído. O presidente... Impeachment? Quer dizer que se não fosse o Ciro Nogueira, hoje tinha impeachment do presidente. Você acha que a presidente Dilma, ela caiu, foi porque ela cometeu qualquer tipo de erro? Foi uma questão política. Mas não teve a pedalada? Pedalada. Qual foi o presidente do Brasil que não pedalou? Bolsonaro pedalou. Pedalou? Pedalou. Eu vou lhe mostrar no momento oportuno como ele pedalou. Bolsonaro, sim. O Michel Temer pedalou, o Itamar pedalou, o Fernando Henrique pedalou. E por que eles não caíram? O Collor pedalou. Porque o impeachment é uma questão política. Não é uma questão de erro? Erro não, é uma questão política. Você sabe por que a Dilma foi cassada? Porque o presidente Cunha, né? Aquele que foi preso, né? É Cunha o nome dele, né? É o da Câmara Federal. Da Câmara Federal. Eduardo Cunha. Eduardo Cunha. Ele era o presidente da Câmara Federal. Como o Brasil passava por momentos difíceis, o presidente da Dilma estava perdendo o controle da economia, o que acontece? O presidente, por interesses individuais do presidente Cunha, ele colocou o impeachment em votação que tinha um presidente, um vice-presidente altamente articulado, que é o Michel Temer. Um dos homens mais articulados. Mais articulado do Brasil, da política brasileira. Você concorda? E que não foi o maior presidente, não. Concordo. Foi o maior presidente. Concordo. Ele chegou à presidência, olha, foi com o Centrão e a maioria do Congresso viu. Não, nós vamos votar no impeachment da Dilma, isso deve dar uma melhorada no país. E o Michel Temer, por ser um homem de bom diálogo, um articulador, oxigenar, né? Ele vai melhorar, vai começar a retornar o Brasil ao crescimento, voltar ao crescimento do Brasil, como na era Lula. Só que ele não fez, o Michel Temer foi um bom presidente, mas não foi igual ao Lula. Né? É. Bolsonaro armou todo mundo. Foi bom ou ruim? Não é bom impeachment, não. Não, armou. Se armar. Deu oportunidade para todo mundo ter uma arma de fogo. Mas isso não é bom, é melhor todo mundo ter um livro para estudar, para ler. Tá dentro da escola, né não? Melhor do que uma arma, né não? Você é contra esse armamento da população, né? Eu acho que bandido a gente se combate com o quê? Com polícia. É com justiça, não é não? Porque também não adianta você prender o bandido e a justiça saltar. Pô, mas tem uma impunidade do caralho hoje de o cara prender e saber que vai sair. Mas você sabe que você acha que com a arma na cintura seria bom? Seria que não vai aumentar a criminalidade no Brasil, não? Você acha que, por exemplo, tu teve sempre uma pauta educacional, de lutas e lutas pela educação e continua rodando sobre isso.
Alguns deputados federais, alguns deputados estaduais, eles perderam um pouco essa noção de cuidarem pelas bandeiras que foram eleitos? Olha, é uma coisa que pode dizer até, o deputado até me criticar, mas hoje a maioria dos deputados, não só do Piauí, mas do Brasil, eles se preocupam mais com as emendas parlamentares. De levar o calçamento, de levar a estrada, de levar... Não é a bandeira que ser eleito? Aquela bandeira de luta? Não existe nenhuma bandeira de um deputado, pelo menos a grande maioria, que leve para o Congresso a bandeira da defesa da educação, ou da saúde, ou do emprego. A maioria tem como bandeira principal fazer um investimento de emendas parlamentares nas suas bases eleitorais, que lógico que vai ajudar a população. Porque quando você faz a estrada, constrói a escola, a creche, o hospital, ajuda. Desenvolver. Mas a principal hoje preocupação da maioria dos deputados é apenas como fazer a alocação das suas emendas. E poucos deputados têm uma bandeira de fato lá no Congresso. Tu tem a tua bandeira? Eu acho que a bandeira minha é o combate à pobreza e defesa da educação. Você nunca fugiu disso? Não, porque o conhecimento é tudo para mudar a sua vida. Você acha que se eu não tivesse mudado a vida ao chegar na universidade, me formado, me construído, pessoa preparada de conhecimento, eu estaria ainda não? Pois é, nas últimas eleições você só cresceu em número de votos. Na minha primeira eu tive 10.900, na segunda 21.057, na terceira 27 mil. E os outros deputados que perderam, que foram eleitos com bandeiras, você acha que é justamente por perder o foco nessa bandeira? Eu acho que hoje a população não está tão ligada na bandeira. Não, quem perdeu ou quem ganhou não foi por causa da bandeira. Foi pela estratégia montada. Entendi. Pelo desentendimento que não foi feito. Enfim, pelo um conjunto de questões reação à eleição. Pra gente fechar, tem uma parada que é muito legal, que a galera fala assim, vamos ver qual é na época de vereador assim, vamos ver quantos eles acertam, quantos ele vai acertar. E pra vereador tu acertou, quantos deputados a tua chapa ia fazer? O deputado também acertou, não foi? De 2008 até 2020, eu acertei todas. Até 2020? É. Errou quando? Nenhuma, até agora. Nenhuma até agora. Nenhuma. Para essa eleição, a próxima eleição, o Solidariedade, ele faz o que de federal e faz o que de estadual? Faz 2 estaduais brigando pelo terceiro, numa sobra, e faz um federal. Faz um federal. Faz um federal. A gente tem nomes importantes lá. Tem Viviane, Fernanda, Silas, Mainha. Acho que são 4 nomes, bons nomes que disputam. Mas que faz um federal. Faz. Isso aí não tem a dúvida disso. Tem alguns ainda que duvidam, né? Mas já duvidaram de muita coisa nossa. Há quem diga nos bastidores que você, caso o Rafael Fontelli se eleja, se tem uma pasta que você pleiteia é a segurança pública. E que nos quadros do Solidariedade você teria nomes para assumir essa vaga. Pasta. Você trabalha com isso nos bastidores? Não, eu nunca tratei isso com o Rafael, nunca tive essa vontade. Eu não estou perguntando se você tratou com o Rafael, estou perguntando de bastidores. Não, eu acho que dentro do Solidariedade nós temos nomes preparados para ocupar várias pastas. E dentro pode ser a segurança, mas não é uma bandeira, uma coisa que eu estou ali brigando para... Mas o Solidariedade conseguiria fazer isso? Olha... Mas depende muito do Rafael. Eu acho que o Rafael ele vai ser um governador que vai dialogar muito. Como ele atualmente já dialoga. Tem um diálogo muito bom com a base, né? Com os deputados, com os partidos. Eu acho que ele vai governar muito e ele vai saber mexer nas peças no momento oportuno. Bom, eu posso fazer a última pergunta? Pergunte, Gilson Jones. A última pergunta, deputado Evaldo Gomes. Na próxima eleição de prefeito em Teresina, da capital do Piauí, o senhor já provou que é bom de estratégia, ganha tudo. Montaria uma chapa para ganhar do doutor Pessoa? Não, eu vou estar com ele, lá com o doutor Pessoa. O que aconteceu com o doutor Pessoa? É prefeito, nós comandamos uma pasta da gestão do prefeito. O que você acha que aconteceu? Porque nos últimos meses, né? Alguns acontecimentos acabaram prejudicando um pouco a imagem do doutor Pessoa, como ônibus, entre outras situações. Você acha que esse ano vai ser diferente? Eu acho que eu torço muito para que seja diferente. Ele tem que, por exemplo, começar a colocar em prática aquilo que ele propôs na campanha. O doutor Pessoa é um homem honesto. Ele gosta de trabalhar. E eu acho que aí só está faltando fazer alguns reajustes no seu secretariado. Pessoal. No time, né? No time. Para botar para acertar. Ele não é um cara corrupto, né? Não, o doutor Pessoa é um homem honesto, um homem trabalhador, um homem sério. Se existe um político no Piauí que tenha perfil de um homem sério, chama-se doutor Pessoa. Ele é honesto.
O doutor Pessoa mora no mesmo lugar há muito tempo, foi vereador vários mandatos, deputado estadual, abdicou de uma eleição dele de deputado federal que se elegia na última eleição, abdicou da eleição dele até de senador para ser candidato a governador. Quer dizer, não tem apego, né? Ele não tem apego a algo. Quem não tem apego a algo, a bens materiais, a tendência é ser um... Mas ele entendeu agora que tem que acertar a bola para fazer o gol. Ele errou daquela hora da bola, né? Mas eu acho que ele tem boas intenções. Eu acho que ele tem ainda tempo ainda suficiente. Acerta o chute ainda? Certo, tem muito tempo, né? Ele vai dar uma reviravolta nisso? Eu acredito que sim. O doutor Pessoa não é um homem inteligente, médico, vereador. Não, pô, dizer que o doutor Pessoa é burro, de verdade, um cara que saiu da onde ele saiu, analfabeto. Ele aprendeu a ler com 15 anos. Também, igual a ti, né? Também ele tem dificuldade na oratória. Ele teve dilexia, eu acho que é porque ele não sabe. Aí as pessoas tiram isso como burrice, né? Como o cara não tem... Você sabe, você é testemunho, você acabou disso aqui no início da nossa entrevista. Eu tinha dificuldade de falar também. Eu lembro disso, bem no início. E eu fui mudando a partir das leituras. Tá certo? Eu não posso... Eu tô preparado para escrever um livro, você sabia? Porque eu já li tanto, você nem imagina. Vai? Mas o tanto que você namorou, não? Não, eu sou quieto. Deputado, obrigado por ter vindo, meu irmão Evaldo. Eu tenho um carinho grande pelo Evaldo, acho um cidadão de bem, batalhador, trabalhador. E eu aprendi muito nesse tempo aí de televisão que pro cara ser político, ele tem que amar muito mais a política do que qualquer outra coisa na vida dele. 24 horas, né? De domingo a domingo. Não é verdade? Trabalha muito. É. Apesar de uma parcela solteiro ainda, né? Sou, mas eu tô bem encaminhado. Sim, mas... Eu tô apaixonado. Mas não é verdade? Não, é porque a política te consome muito, né? Consome. Eu trabalho de domingo a domingo. Agora mesmo, nesse final de semana, eu vou viajar pro extremo sul. Talvez só chegue bem na horinha do jogo, né? Da região. Vai passar lá? É por isso que eu tô pedindo ao Denis para ser candidato a vereador nas próximas eleições. Tô brincando. Mas o Kilson vai, Obrigado, Evaldo. Obrigado. Gostou do papo, velho? Muito. Eu pensei que ia demorar mais. Foi tão rápido. Foi gostoso. Dá quanto tempo de papo já? Poxa, só tá com 1h30. Pensei que ia ter mais. 1h40 já. Pô, 1h40. Vim preparado para 3 horas, mas porque a conversa é boa. Mas você não entendeu, porque a coisa boa tem que ter uma segunda parte. Não pode ficar na primeira. Mas eu vou te dizer aqui, para concluir, primeiro te agradecer pela oportunidade, mas dizer que eu sou um admirador seu. Opa! Mas eu não digo como admirador apenas pelo fato de eu estar aqui, ou você ter me dado a oportunidade na televisão. Mas é porque você, quando eu lhe conheci, ninguém dava nada para você. Hoje você é um dos maiores comunicadores desse estado. Tenho admiração e isso é coisa do coração. Não foi muito naquela época de todo mundo junto, sim, né, Valdo? Sim, foi juntos. A gente brigando para ser vereador, você brigando para continuar se firmar na comunicação. Na televisão era, na comunicação. Então eu te admiro muito. Você é um cara altamente inteligente e preparado para a vida. Acho que deveria ser até político. Deus me defenda essa candidata. Mas obrigado. Mas entendeu? Sabe por quê? Não é porque é ruim, não. É porque a minha mulher não deixa. Eu sou panda. Então, se eu for, ela briga comigo. Barriga branca, né? Então eu prefiro não brigar. Agora, Kilson Jones... Agora você também ajudou muita gente, ser deputado, vereador e tal, entendeu? Mas acontece na vida, né? Mas você, eu lhe admiro. Hoje eu prefiro não ter mais... ajudar uma pessoa, eu prefiro ajudar muito mais gente, é muito melhor. Você é muito preparado. Oportunizar. Eu acho que assim, quando você na política carece de alguém com a liderança igual a sua, a política perde. Mas eu prefiro ficar aonde a gente está fazendo o que a gente pode fazer, que é comunicar para muita gente. Mas a admiração continua. Já me chamou umas 30 vezes para ser candidato. Não vai rolar, deputado. Obrigado, meu irmão. Eu te fui brincando de deputado, mas eu tenho um carinho muito grande pelo Obrigado, Kilson. E o Kilson é esse cidadão, tá certo, da periferia. Eu tô com medo dele dormir nessa cadeira. Do jeito que ele tá na postura hoje aí. Tá tranquilo. Da periferia. Só esqueci de perguntar. Quem vai se eleger para federal? É a Viviane ou a Fernanda? Estão 4 candidatos na disputa, né? Todos eles disputam de igual para igual. É porque você não deixou eu terminar. Para mulher e para homem. Quem entra? Eu acho que estão na disputa. Os 4 estão na disputa de igual para igual. É muito político, cara. Não adianta. Pode Todo mundo tá em campo, né? Tá em campo. Não adianta, é isso. Obrigado, Evaldo. Obrigado mais uma vez. Obrigado pela participação. Lembrando que a gente está em todas as plataformas digitais, de vídeo também, de áudio e de vídeo. No Facebook, e é o primeiro podcast em TV aberta para 7 estados. Essa sua entrevista vai rodar no sábado às 10h30 da noite, né, Kilson? Às 22h30, né? Mais conhecido como 22h30. É sensacional, né, porra? Muita gente contando a história. E esse é o nosso bate-papo. Obrigado pelo carinho da sua audiência. No TikTok já somos o maior podcast do Brasil em números. Estamos lá na Buia, no Twitch... Enfim, todas as plataformas, né? É isso, aproveitem, maratona aí com a família.
São episódios sensacionais. E é o... Cast. Até a próxima.